Flagrante. Tá bom. Ai, meu Deus. Tá muito baixo. Os senhores estão vendo, né? Essa é só uma das imagens que eu tenho hoje sobre o Complexo do Alemão. Eu já vou pedindo à produção. Essa é de um voo rasante do helicóptero. 4 helicópteros estavam sobrevoando o Complexo do Alemão na manhã de quinta-feira. Uma mega operação com 400 policiais. Na outra imagem, e eu vou pedir a Ana Furacão, na agilidade dela, para colocar aí a imagem dos bandidos atirando com bala traçante para tentar derrubar o helicóptero que sobrevoava o Complexo do Alemão. Uma operação envolvendo várias unidades. 400 homens com um objetivo: reprimir o tráfico de drogas, prender ladrões de banco. Olha essa imagem aí, ó. Aumenta o som, Rosinha. Os senhores conseguem observar? O helicóptero passando. E a munição de traçante tentando atingir o helicóptero, enquanto bandidos comemoravam. Os senhores estão vendo aqueles prédios lá no final? Pois bem, eu já falei aqui, eu morava em um desses prédios. A realidade do Complexo do Alemão eu vi de perto. Não morei no complexo, mas já fui até o complexo várias vezes, inclusive lá na Pedreira. E olha, em 2009, um helicóptero da polícia foi abatido. Lá no Lins, ou melhor, no Riachuelo. 3 PMs morreram na época. Era uma operação como essa. 2010, nós tivemos a ocupação do Complexo do Alemão, com aquela imagem cinematográfica dos bandidos fugindo, igual ratos. Aí, ó. Nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, mais uma vez eles fugiram igual ratos. Colocaram o bonde das motos para atrapalhar a operação policial. É mais uma ação com muita pirotecnia, em função da complexidade que nós temos hoje no Rio de Janeiro. E aí, enquanto o traficante vendia o seu entorpecente na pandemia, tranquilamente, sobre a tutela do Estado, que não permitia, e quando eu falo Estado, eu falo poder público, não permitia operações policiais. Tá aí o resultado, irmão. Tá aí, ó. Vagabundo armado até os dentes, atirando contra o helicóptero com bala traçante, com munição traçante. Lembrando, senhores, que nós mostramos há cerca de 2 meses ou 3 meses uma aeronave que foi atingida por tiros de fuzil. E é por ali que os aviões fazem a aproximação para o aeroporto Santos Dumont. Eles passam por cima do complexo ou ao lado do complexo. Eu não sei se os senhores sabem disso. O turista passa e fala, oh, beautiful, oh, legal. Mas ele não tem noção do risco que ele está correndo. Para além dessas munições, ou para além dessa munição, acertar a menina que está tomando um banho no chuveiro, para a tiazinha que está passando um café na hora de sair, para o pai que está com a marmita, embrulhando a marmita para ir para o trabalho, ou para o senhor que está passando em plena Avenida Brasil, Automóvel Clube, ou sei lá qual a via que você está passando na zona norte do Rio de Janeiro, e você é alvejado por uma munição que veio sei lá de onde, em função da irresponsabilidade do crime organizado. Faz o seguinte, amigo, quer entender um pouco do que rolou na quinta-feira? Então aumenta o som. BOPE, COR e grupos de elite das polícias militar e civil chegaram às comunidades ainda de madrugada. Moradores relataram intenso confronto. Tiros de grosso calibre foram disparados contra um helicóptero. Blindados tomaram as ruas da comunidade. As imagens foram gravadas por quem mora no local. Neste vídeo, uma mulher se desespera. Meu Deus!
Vem, Mara, Meu Deus! Eles passaram aqui atirando! Meu filho tá aqui, meu irmão! O clima de medo e tensão toma conta de todos. A polícia militar informou que criminosos atacaram a UPP da Fazendinha, onde estava um PM que morreu no local. Ele foi atingido no pescoço. Para impedir a circulação das forças de segurança no morro, os traficantes jogaram óleo em vias e colocaram fogo em barricadas. Segundo as informações dos setores de inteligência, os criminosos da região roubam veículos principalmente nas áreas dos bairros do Grande Meier, Irajá e Pavuna. O grupo também ataca estabelecimentos financeiros e cargas, além de planejar tentativas de invasão a outras comunidades da cidade. A polícia continua as operações para identificar os grupos criminosos. Em outras comunidades, a polícia inclusive, olha, muito boa tarde. Nesse sabadão, eu sou William Travassos. Estamos aqui começando o Flagrante e não poderia ser diferente. No programa hoje eu tenho várias participações aqui no palco, mas o que aconteceu no Rio de Janeiro é inadmissível. Mais uma vez, nós estamos vendo de perto a ousadia do crime organizado. Eu comecei a fazer jornal policial no Rio de Janeiro em 2006, mas sou cria do Rio de Janeiro, nasci na comunidade do Andaraí, já falei para os senhores algumas vezes aqui, e morava na Zona Norte. Essa imagem do helicóptero que é atingido, que tentam derrubar o helicóptero, você vai ver no fundo, na outra imagem, esse é ele dando rasante na comunidade. Você vai ver alguns prédios. Eu morava em um desses prédios ali na Zona Norte do Rio de Janeiro. Então eu vi de perto a situação do Complexo do Alemão. Toda essa região do Complexo do Alemão, Complexo da Penha, Chatuba, Complexo do Lins, Complexo da Maré, eu venho acompanhando já faz tempo. E eu lembro de um especialista em segurança, ele fez parte do BOP, ele é um analista de políticas públicas de segurança, antropólogo e capitão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu lembro, enquanto eu fazia o programa numa emissora, ele estava em outra, né? Também ajudando os nossos colegas do jornalismo a entender o que estava acontecendo na segurança pública do Rio de Janeiro. Eu dou o meu boa tarde especial ao capitão Paulo Storani. Storani, uma alegria te reencontrar, infelizmente, mais uma vez com um tema muito difícil para a gente, que é o tema segurança pública no Rio de Janeiro, principalmente depois de tudo que nós fizemos como sociedade, implantando unidade de polícia pacificadora, ocupando os territórios, neutralizando a ação dos criminosos, e depois desse processo na pandemia e com algumas restrições, infelizmente o crime organizado voltou a ocupar território e o Comando Vermelho volta a ser a maior e mais potente organização criminosa na cidade do Rio de Janeiro. Muito boa tarde, amigo. Boa tarde, William Travassos. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. É uma satisfação estar aqui. Lamentavelmente, como diz a minha esposa, quando eu sou chamado, houve algum problema no Brasil em termos de segurança pública. E, mais uma vez, nós estamos presenciando a exteriorização de um sistema que precisa ser revisto. E todos esses complexos que você acabou de mencionar, boa parte deles são importantes centros de receptação e distribuição de drogas, armas, de material roubado. E por conta de ser uma comunidade, por conta de estar sendo dominado por alguma facção criminosa, que seja narcotráfico, que seja milícia ou narcotraficante, torna o trabalho da polícia muito difícil. Mas o que agrava mesmo a situação, é importante nós colocarmos isso sobre a mesa, é um sistema de justiça criminal que é favorável ao cometimento do delito. Por exemplo, você citou aí as restrições que foram feitas por conta do Supremo Tribunal Federal, uma decisão esdrúxula, inconsequente, ao meu ver, porque produziu exatamente isso, tudo que você acabou de dizer agora, quando você, com uma tese de proteção das pessoas, que é importante, mas a consequência dessa restrição das operações policiais foi exatamente o fortalecimento dessas facções criminosas, principalmente essa que é a mais violenta e que domina a maioria desses territórios que você acabou de dizer. Então, Storani, em 2009, nós tivemos um momento muito emblemático no Rio de Janeiro,
que tem relação justamente com essa imagem que eu estou mostrando dos bandidos tentando derrubar uma aeronave numa operação policial. Em 2009, nós tínhamos uma operação na comunidade dos Macacos, zona norte do Rio de Janeiro, e um helicóptero da Polícia Militar foi alvejado e 3 policiais foram mortos. Eu lembro de uma grande comoção e uma grande mobilização por parte das Forças Armadas para dar uma resposta quando isso aconteceu. E ali nós entendíamos, como moradores do Rio de Janeiro, que era uma data limite. Porém, não foi. E parece que isso caiu no esquecimento? Em algumas entrevistas, você citou alguma delas na sua fala de abertura e na minha apresentação, perdemos o grande ponto de inflexão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, principalmente em 2010, com a ocupação exatamente do Complexo do Alemão em Vila Cruzeiro. Era um momento de haver toda uma movimentação da sociedade, primeiro de acreditar nas forças policiais, mas de reconhecer que quando a polícia atua, está atuando numa consequência de uma causa que ela não gerou, mas uma causa que é gerada por um sistema de justiça criminal, de uma lei de execução penal permissiva, tolerante, muitas das vezes que estimula o crime em razão da impunidade. Porque o esforço da Polícia Civil e da Polícia Militar em prender criminosos, quer seja pela investigação, quer seja em flagrante, leva a uma audiência de custódia, onde a metade desses criminosos, independente do que fizeram, vão ser soltos de volta a delinquir. E criminosos que acabam sendo presos e, consequentemente, por conta de benefícios concedidos por uma lei de execução penal, como eu disse, muito permissiva, acaba retornando muito cedo para o convívio da sociedade, quando ele progride de regime, cumprindo às vezes 1/6 da pena. Isso significa que a polícia ela continua um grande esforço para fazer segurança, mas todo um sistema de justiça que faz um grande esforço para manter o criminoso solto. E torna realmente qualquer sistema intolerável. E o que nós estamos vendo no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, sem dúvida nenhuma, é a consequência dos desmandos de anos, desde os anos 80 até agora, ao invés de endurecermos a norma, de criarmos condições de receber essas pessoas nos presídios em condições dignas, mas com punições duras, que sejam capazes de discipliná-lo, mas sejam capazes também de dissuadir outros criminosos a cometerem crimes e a sociedade uma sensação de que algo está sendo feito. E nada disso acontece hoje. Você falou sobre 2010. Em 2010 nós tivemos aquela operação para ocupar o Complexo do Alemão, com várias forças de segurança, uma imagem emblemática, com os bandidos fugindo fortemente armados. Essas imagens se repetiram hoje, ou melhor, na quinta-feira, mais uma vez. E tem um detalhe, na época, quando aconteceu a ocupação do Alemão, ela acontece em função de vários ataques que estavam acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Bandidos do Complexo Alemão insatisfeitos com operações policiais, com represálias, porque perderam dinheiro do tráfico de drogas ou dos bailes funk que foram, sofreram os botes e começaram a barbarizar e atacar o estado do Rio de Janeiro. E aí as forças de segurança foram até o Complexo do Alemão neutralizar esta agressão da facção criminosa. Você estava na operação do Alemão, na época? Não, eu já estava fora da Polícia Militar. Eu já não era, mas eu já estava fazendo análise de políticas públicas e acompanhei ao vivo, e na verdade, em uma outra emissora, acompanhando toda aquela operação. E insisti em dizer lá que aquele era um momento muito importante para a história da segurança pública do Rio de Janeiro, para a história do país, que algo que era visto como impossível das forças, o próprio Estado organizado invadir um território dominado por uma força armada da forma que nós estamos vendo hoje nessa quinta-feira e vimos lá em 2010, o Estado organizado, e quando quer executar, fez, e fez muito bem feito naquela época, criando uma estratégia de entrada, uma estratégia de dominação, implantação da unidade policial pacificadora. Lamentavelmente, a Polícia Militar ficou sozinha nesse processo. Todas as ações de Estado que seriam necessárias para implementar uma ideia de pacificação não foram, por questões muitas das vezes políticas e partidárias. Na verdade, é isso que aconteceu. O projeto do UPF foi tornado um projeto para a eleição, não só pelo governador na época, não só pelo prefeito que assumiu, não só pela presidente da República, acabou propagando o PP como uma grande solução para o grande problema da segurança pública, quando a verdadeira solução começa na lei.
e no respeito à lei. Se não houver uma lei dura e respeito a ela, o que nós vamos ver é o que nós estamos presenciando aqui no Rio de Janeiro nessa quinta-feira. Storani, nesse momento que você estava falando da cobertura do Complexo do Alemão, eu lembro que quando nós tivemos uma equipe da Polícia Militar, não sei se foi da Polícia Militar, que nós tínhamos lá o Falcon e uma outra turma que era do CORE, que eles fincaram a bandeira do Brasil no topo do Complexo do Alemão. E aquele momento era o momento em que a mensagem que a sociedade recebia era a seguinte: olha, o território foi ocupado. Hoje, depois de 12 anos, nós voltamos com as mesmas operações policiais e voltamos a encontrar as barricadas, como nós estamos vendo. Inclusive, eu vou pedir, nós temos o áudio aqui do bandido falando, né, que pode entrar. Tá? Posso botar, Rosinha? Ela está com áudio agora? Posso, Ana? Me responde. Tá com áudio? Tá? Posso? É só responder. Trilho fudeu, é aquele sim, então vamos ouvir. Pra toda a vida. Aço pra toda a vida, hein? Pegou a visão? Olha lá. Nós tá na pista nós, hein? Entendeu? Aqueles piques, ó. Vai ser bambu pra toda a vida. Então, vai desde o início, Ana. Eles vão se arrasar, hein? Se embicar aqui, eles vão se arrasar, hein? Olha como é que nós tá, ó. Condomínio fechado, hein? Meter a mão no trilho, fudeu, hein? Aqueles piques, é aço pra toda a vida. É aço pra toda a vida, hein? Pegou a visão? Olha lá. Nós tá na pista nós. Em 2010, nós também tínhamos barricadas. Dessa vez, eles jogaram óleo na pista para dificultar a entrada dos carros blindados, do Caveirão. Então, nós tivemos a tropa, 400 homens entrando por terra, carro blindado, e só com o blindado que você entra. Nessa época de 2010, no Alemão, eles colocavam os fuzis como imagem de guerra, né? Os fuzis apoiados um no outro, e tinha várias bancadas de entorpecente para venda de drogas. A imprensa no Rio de Janeiro vinha divulgando isso. Os helicópteros, né, dos veículos de comunicação, eles ficavam numa distância segura e usam na lente um duplicador que consegue aproximar. Então, nós mostrávamos de perto as barricadas, a venda de um entorpecente. E aí nós passamos, né, 12 anos e o Estado não está enxergando a colocação de barricadas e o fortalecimento do crime organizado. E tem mais um detalhe, Storani, que me chama muito a atenção, e aí vem a provocação em relação a isso, é justamente sobre essa ausência dentro do Complexo do Alemão. Por que o Estado não se faz presente dentro do complexo? Depois de todo o investimento com teleférico, com tudo que nós vimos, assim, hoje, mais uma vez, eu só entro no complexo se eu estiver no blindado. Caso contrário, a polícia não entra. William, o que nós vimos ao longo desses anos, e eu acompanho segurança pública há 38 anos, são equívocos, né, cometidos pelos tomadores de decisão, novamente nossos governantes, né? No sentido de que uma estratégia como aquela que foi implementada em 2010 precisava necessariamente ter toda uma estrutura a partir dela que sustentasse as ações do Estado dentro dessas comunidades, principalmente o Complexo do Alemão, isso é um grande exemplo, que pudesse, né, ao longo do tempo, ser uma comunidade, por exemplo, como a Tavares Bastos, onde tem o Batalhão de Operações Especiais instalado no alto da vertente do centro, Tavares Bastos, que desde 2000, quando o BOP foi lá implantado, aquelas crianças que cresceram nunca viram ninguém armado que não fosse um policial do BOP, que estivesse ali fazendo um treinamento, que estivesse ali passando ou usando os serviços da própria comunidade. Então, a intenção era essa, porque o PP foi inspirado exatamente nesse modelo que o BOP produziu na Tavares Bastos. Então, com a ausência do Estado, e na verdade intensificando, investindo numa infraestrutura, não só de policiais, mas ações do Estado que pudesse ocupar socialmente a comunidade, permitiu o retrocesso de tudo aquilo que foi feito. Foi um dinheiro jogado fora, exatamente porque não se terminou os ciclos necessários para promover a chamada pacificação. Como eu falei anteriormente, a Polícia Militar ficou sozinha nesse processo. Na verdade, foi quase acusada de ser responsável pelo fracasso da UPP, quando, na verdade, o fracasso se deu por decisões políticas equivocadas. Mas eu também não posso deixar aqui de dizer que, por melhor que fosse
a estrutura, por exemplo, para pacificar a comunidade? Sem dúvida nenhuma. Se nós mantivermos a legislação tão permissiva e tolerante como nós temos hoje, se tivermos um ativismo judicial ao ponto que nós estamos encontrando hoje, não para transformar a lei mais dura, mas simplesmente para fazer o contrário, torná-la mais branda, na expectativa que o criminoso, por uma situação branda. Olha, e aí, o Storani está tocando nesse ponto muito importante, né, da gente fortalecer o Estado e os mecanismos, né, para a gente reprimir e acabar com esse tipo de situação onde o morador ele está refém do crime organizado, seja na mão do tráfico de drogas, no Complexo do Alemão, um caso específico, o Comando Vermelho, como outras comunidades do Terceiro Comando, o ADA ou da própria milícia. Essa imagem que eu estava mostrando aqui, das motos passando, aconteceu na última operação do Alemão. O radinho toca, irmão, e a ordem vem do crime dizendo o seguinte: desce pro asfalto, os amigos estão precisando de ajuda. E aí a turma vai pro asfalto para dar suporte, e no meio pode ter vagabundo fugindo, não dá para saber, largou o fuzil no chão, deixou debaixo do fogão da tia, mete o pé. E vai pegar como? Só depois, com muita informação, com muito trabalho. Inclusive você do Rio de Janeiro, 2253-1177, é o Disque Denúncia. Eu conto com a sua participação. Storani já voltou? Storani, existe alguma polícia no mundo que tem retroescavadeira para tirar a barricada? Não. O nome daquele material é rompedor e, na verdade, não existe polícia no mundo que tenha um equipamento como esse para facilitar o acesso dentro de uma área, dentro de uma cidade, onde, teoricamente, é um espaço controlado e que a polícia não tem controle. Precisa de toda uma estrutura para que possa promover operações de entrada e fazer cumprir a lei. As polícias promovem essas operações para que a lei possa ser cumprida. Lamentavelmente, encontra criminosos extremamente armados, como o material que nós vimos ali, a grande possibilidade daqueles disparos terem sido feitos contra a aeronave de serem .50, esses projéteis que não atingiram a aeronave vão atingir em algum lugar, vão atingir uma estrutura ou pessoas inocentes. É essa a realidade que nós vimos aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. Alguém consegue entrar nas favelas da Ilha do Governador? Alguém consegue entrar no Complexo do Alemão, da Penha, na Chatuba, na Maré, ou na Cidade de Deus, ou em Rio das Pedras, sem autorização do crime para fazer campanha política? Não. Necessariamente deverá alguém fazer contato e pedir autorização para que uma ação como essa possa ser feita. E o Estado de Direito prevalece no Rio de Janeiro? Nessas áreas, com certeza não. E é isso aí, gente. Então, assim, nós estamos nos enganando? É isso que nós estamos fazendo? Nós estamos fingindo que não temos problema. Estou dizendo para os senhores, existe um problema nas eleições e está relacionado à segurança pública. Eu estou falando só da cidade do Rio de Janeiro. Se os senhores estiverem, topa, a gente vai para a Baixada, Favela do Lixão, Lote 15, Beira-Mar. Pode puxar mais uma aí para mim, Storani, onde ninguém entra, sem autorização. Você já citou quase as principais, pelo menos. A Mangueira, por exemplo, acho que é um bom exemplo disso, que é tão querida por parte da nossa classe artística, mas, sem dúvida nenhuma, a entrada lá ela vai ser mediante autorização do narcotráfico local, não tenho dúvida disso. Da mesma forma que áreas dominadas por milicianos. É inadmissível que nós tenhamos dentro do Estado brasileiro áreas que você não pode entrar, não pode promover operações, ou não pode os serviços públicos serem prestados, a não ser sob a égide de uma força criminosa que controla o território. Agora, Storani, é impressão minha, existe uma parcela da sociedade que tem o poder da caneta e não quer enxergar essa realidade? Ou seja, nós temos políticos que não querem falar sobre isso, que isso não interessa, porque que, na verdade, quem está morrendo ali é o pobre, é o favelado que convive com o crime organizado de manhã, de tarde e de noite? William, não só esses políticos que poderiam fazer alguma coisa, muitas das vezes a sua base de apoio trata-se de outros partidos políticos que, sabidamente, eles buscam proteger essas ações criminosas. Mas eu também falo do eleitor na hora da escolha
do seu representante, quer seja no legislativo, quer seja no executivo. Então, esse é um momento importante que nós vamos ver nas próximas eleições, em que muitas das vezes os eleitores podem ser, aí, na verdade, cúmplices de criminosos, sabidamente envolvidos com facções criminosas que promovem violência no Brasil de uma forma sistemática, que corrompem e que tem relações estreitas com esses partidos. Então, as próximas eleições, aquele que votar errado pode estar votando, sendo cúmplice daquilo que poderá acontecer no Brasil, e essa é uma expressão que nós estamos vendo hoje no Rio de Janeiro, aqui lá no Complexo do Alemão, em Vila Cruzeiro, e aí nós temos que repensar todo o papel do cidadão. Nós temos uma tendência natural, é colocar a responsabilidade nos nossos representantes, que nós escolhemos, mas também, sim, nós temos a nossa responsabilidade no momento de votar. Eu não tenho dúvida disso. Storani, e a gente está falando da política de segurança pública no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Se eu for para a região metropolitana, se eu for para Niterói, São Gonçalo, eu vou encontrar a mesma dificuldade. Se eu for para Angra dos Reis, eu encontro a mesma dificuldade. Se eu for para Brasília, para as cidades do entorno ali, eu também vou encontrar a mesma dificuldade. Se eu for para o Rio Grande do Sul, para determinadas comunidades, eu também vou encontrar a mesma dificuldade. E isso, nós já temos a 8ª maior facção, organização criminosa do mundo, está aqui em São Paulo, que é o PCC, faturando 500 milhões de dólares por ano, fazendo as suas estripulias por aí, dominando boa parte do território brasileiro. Encontra dificuldade para entrar no Rio em função da estrutura que tem um comando vermelho. Já é tanta facção criminosa no Rio de Janeiro que eu acho que o PCC já tentou umas 3, 4 vezes, mas falou, é melhor não se meter nesse bolo aí, é melhor fornecer, fazer uma transação daqui de fora. Não é isso, Storani? Ah, e tem um detalhe. As armas que estão sendo apreendidas nestas operações, elas possuem uma capacidade de derrubar uma aeronave como essa que nós estamos vendo, de um helicóptero que é reforçado com placas de chumbo, de aço, enfim, na parte do assoalho e também na lateral. Eu quero avisar as autoridades de Brasília, os senhores políticos, os senhores senadores, que falam tanto sobre a violência nas eleições, eu quero avisar para os senhores o seguinte: essas armas que estão sendo apreendidas nas comunidades do Rio de Janeiro, elas têm a capacidade de derrubar um avião. Os senhores sabiam disso? E a rota das aeronaves para o aeroporto Santos Dumont passam por cima dessas comunidades? Os senhores já entenderam a responsabilidade dos senhores? Ou os senhores ocupam esta região e neutralizam a ação das facções criminosas e desarmam essas pessoas? E aí não adianta só mandar polícia não, tá, irmão? Eu tô falando operação conjunta. Porque o dia que caiu um avião em pleno centro do Rio de Janeiro ou na Zona Sul, porque foi alvejado por um criminoso doidão, cheio de cocaína no nariz, eu quero ver o que os senhores vão falar para mim. Anota o dia de hoje, hein? Eu estou dizendo para os senhores que existe esse risco. Se o Storani quiser bancar, ok. Storani, arma .50 na mão do vagabundo, cheio de cocaína, em cima do Complexo do Alemão ou da Penha. Ele tem acesso às rotas dos aviões? Não tenha dúvida, eu viajo muito, passo sobre essas comunidades e aquilo que você observou é exatamente aquilo. Você olha, observa e vê quanto vulnerável você está se um criminoso como esse, irresponsável como ele é, a partir do momento que ele dispara contra o helicóptero, por exemplo, sabendo que esses disparos podem chegar a algum lugar e atingir inocente. Mas eu queria fazer uma observação também, William, que se estendam também essa sua observação ao Supremo Tribunal Federal, que é a responsabilidade deles, a partir do momento que eles tomaram uma decisão de interferência no Executivo Estadual, colocando de lado o próprio Ministério Público, que tem a responsabilidade de fiscalizar a ação do Executivo, principalmente no cumprimento das normas e das leis, e quando acontecer isso, também é responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, em razão dessa autorização que deu para que o crime realmente se estabelecesse por conta do impedimento de restrições das operações policiais sistemáticas que enfraquece o domínio do território. Muitas das vezes, as operações elas são para isso. Enfraquecer, é impedir que aquela facção ela domine e se consolide no local. Na história do Rio de Janeiro, toda vez que foi tomada uma decisão nesse sentido, não houve uma diminuição da violência e do crime, absolutamente. O que houve foi um fortalecimento das facções criminosas que dominam aquele território, o ânimo expansionista dele no sentido de invadir outras comunidades das facções criminosas, rivais, e aí sim você vê uma guerra no Rio de Janeiro. E a situação que nós estamos vendo hoje nada mais é que uma manifestação desse desmando ao longo de todo esse processo.
Storani, mas eu não vou ver nenhum ministro de toga vindo aqui pedindo desculpas para a sociedade, dizendo que ele errou. Na verdade, ele vai justificar falando que era por uma medida de questões sanitárias. Mas fato é que eu preciso que essa caneta comece a andar rápido. Eu preciso que ela tenha o peso necessário, da ordem, para que a gente restabeleça essa situação no Rio de Janeiro. Ou então, nós vamos continuar fingindo que nós não estamos enxergando o poder do crime organizado no país. Podemos optar por isso. Eu não gosto de fazer isso. Primeiro, eu não pego dinheiro de vagabundo. Vagabundo nenhum bota dinheiro na minha conta. Não recebo. Não sou vendido para ninguém, tá? Segundo, não sou viciado em cocaína, maconha, em nada disso. Não tenho rabo preso com traficante. Logo, se eu não peguei o dinheiro deles ou a droga deles, eu não tenho relação amorosa nenhuma com eles. Eu sou só um trabalhador e já disse aqui, meu partido político, feijão, arroz e trabalho, todo lado do morador. E isso que está acontecendo nas periferias do país, das grandes cidades, não pode continuar. Esse corpo mole e essa política do mimimi, de que isso, mas isso não funciona. Não funciona os cambal. Vai agora lá, segura, desarma o cara de novo. Você vai mandar então a polícia militar mais uma vez subir o morro para prender bandido e ficar trocando tiros como se fosse uma guerra da Ucrânia? É isso mesmo? Então de tempos em tempos vocês vão fortalecer o crime pro polícia morrer? Porque assim, eu vou ter que embrulhar, eu não. O comandante da polícia militar vai ter que embrulhar uma bandeira e entregar na esposa, na viúva, para a viúva de um policial que foi morto nesta ação. Os senhores têm noção de que nós vamos ter uma solenidade lá na sua ACAP, lá no Jardim da Saudade, onde esse policial será enterrado? Esse cara que estava subindo o morro para defender a sociedade, vão embrulhar uma bandeira e entregar para a viúva e falar assim, muito obrigado pelos serviços prestados do seu marido para a sociedade? Eu queria ver se vocês têm coragem de entregar essa bandeira na mão dessa senhora. Se vocês têm coragem de abraçar o pai desse cara que foi morto, desse policial. Se vocês têm coragem de pegar o filho de um policial desse e botar no colo. É mais um número para vocês? É isso mesmo? É isso? É assim que vocês encaram a vida desses policiais? É assim que vocês respeitam a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Polícia Civil e todas as forças de segurança que estão todos os dias trabalhando e lutando para conter a criminalidade? Nós vamos ou não vamos assumir a responsabilidade de estabelecer aquelas duas palavrinhas que estão no pavilhão nacional: progresso e ordem. Storani, faz tempo que eu não tenho esse tipo de sentimento que eu tive hoje. Sou carioca, irmão. A gente já viu muito dinheiro nosso sendo jogado fora. Eu já vi muita falta de respeito. Eu já conversei com muita viúva de policial ou com caras em cadeira de roda hoje que estão sem poder operar, estão acamados porque estão lutando essa guerra insana que nós vivemos no Rio. Eu já aprendi que não adianta gritar, esbravejar, eu já fiz muito isso. Mas hoje eu não me contive, porque eu já não aguento mais isso, irmão. E eu vou te falar uma coisa, eu estou muito feliz de ter você hoje aqui comigo, pela tua capacidade de analisar os fatos. Você é um cara que nunca teve meias palavras, sempre foi um cara muito franco e mandou a real, até porque você viveu isso de perto. Eu queria te agradecer e eu espero muito, cara, que essa turma, seja da toga ou do terninho da gravata, que esses caras assumam a responsabilidade que eles pediram. Nós não pedimos o cara para se tornar um magistrado, um ministro, um deputado, um senador. Eles pediram isso. Então, que assumam a sua responsabilidade. Eu queria agradecer ao Storani, o Paulo Storani, antropólogo e analista de políticas públicas de segurança no Rio de Janeiro. Obrigado pela ajuda, tá, irmão? Um abraço, William, a toda a audiência. Eu peço que se mantenham atentos, acreditem no país, tenhamos esperança que nós vamos viver momentos melhores, se não nós, mas pelo menos nossos filhos. Com certeza, vamos lutar para isso. Tamo junto, Storani. E para você, morador do complexo ou de qualquer favela, 2253-1177 é o prefixo, é 21
é o telefone do Disque Denúncia no Rio de Janeiro, ou 190 da Polícia Militar. É a arma que a gente tem como cidadão. Denuncie. Se você sabe onde estão escondidas armas, drogas, ou até mesmo essa molecada que está barbarizando, tentando derrubar helicóptero. Entenda uma coisa, um helicóptero desse pode cair na sua casa. Então é melhor a gente entregar o ouro e... Não é dedo duro, não. Não é não. É só uma questão de, como eles gostam de falar, a turma do mimimi, é uma história de consciência social. É o vagabundo lá e eu cá. Eu sou o WT, estou aqui na Jovem Pan News, esse é o Flagrante. Daqui a pouquinho, você mulher, hein? A gente está tendo vários casos de mulheres que são atacadas. O que você pode fazer? O que tem de menina hoje, entrando em academia para defesa pessoal, você vai ver uma demonstração aqui no palco, mas é logo depois do intervalo. Não saia daí não, eu volto já. Estamos de volta com o programa Flagrante com os principais temas da área de segurança. Essa semana eu encontrei a dona Verônica. Ela é moradora aqui da Zona Leste de São Paulo. E eu queria muito agradecer o seu carinho, dona Verônica. E ela falou assim, poxa, eu acompanho sempre o Flagrante, tô lá com meu marido, aí ele vai lá tomando a cervejinha, aí eles brigam um pouco, porque às vezes ele quer ver uma outra coisa, mas ela é apaixonada pelo Flagrante. Obrigado, Verônica. E ela estava falando, seu William, a gente tem que falar mais sobre a situação da mulher. Porque eu tenho visto, seu William, no noticiário, as agressões que estão acontecendo e tem muita gente que sofre calada. Falei, é verdade, não é? Ela falou, inclusive, a minha amiga Bárbara, ela agora, depois que ela se separou do marido, e o marido era muito agressivo, ele não estava respeitando as medidas restritivas, né, impostas a ele. E ela resolveu entrar numa academia, né, para fazer defesa pessoal. Falei, e ela, como é que ela ficou? Eu falei assim, ela está muito mais tranquila hoje em dia e ela está muito mais segura, né? E, seu William, ela agora, meu amigo, não dá mole não. Qualquer coisinha, se ficar de graça com ela, ela, o que é? O que está acontecendo? Eu falei, mas não pode ser assim, dona Verônica. Muito simpática a dona Verônica. E aí eu estava conversando com o Tramela, que é o menino que trabalha com a gente aqui, falando, Tramela, poxa, a gente tinha que fazer um trabalho, dá uma pesquisada aí, vamos falar de defesa pessoal. Por quê? A gente tem, a cada 10 minutos, uma mulher é vítima de estupro no Brasil. Eu vou trazer esses dados já para vocês, mas antes, acompanhe comigo a reportagem. O dia ainda está amanhecendo e as imagens das câmeras de segurança mostram quando os bandidos passam com a motocicleta 2 vezes pela vítima. A policial militar de 28 anos, grávida de 2 meses, que está à paisana no ponto de ônibus desta avenida da região central de Diadema. Na terceira, os criminosos abordam a mulher e anunciam assalto. A agente reage e atira contra os criminosos. Os ladrões que se desesperam e retornam o veículo que fica descontrolado e bate contra a árvore. O piloto atingido cai no asfalto, enquanto o comparsa foge, jogando o capacete pela calçada. O resgate foi acionado, mas o bandido não resistiu e morreu ainda no local. A arma usada pelos bandidos era falsa, um simulacro. A motocicleta foi apreendida e estava em nome do bandido, que morreu e que ainda não tinha passagem criminal. O comparsa que conseguiu fugir já foi identificado e a polícia faz buscas para tentar encontrá-lo. De acordo com o boletim de ocorrência, a policial militar agiu em legítima defesa, mas foi instaurado inquérito policial para melhor apuração dos fatos. Após o ocorrido, a policial militar chegou a ser hospitalizada, mas ela e o bebê já foram liberados e passam bem. Por que eu trouxe esse exemplo? É só para a gente ter uma ideia, né? Esses dados que eu passei para os senhores a respeito do estupro no Brasil, inclusive estão aqui no Flagrante, só para a gente ter uma ideia. No quadro de hoje nós temos um estupro a cada 10 minutos no Brasil no ano de 2021. Nós tivemos 56.098 casos, um aumento de 3,7% em relação a 2020. E isso é uma grande preocupação. No caso dessa senhora da policial que reagiu, não poderia ser diferente. Ela teve a opção de reagir. O que acontece em muitos casos, e a recomendação, né, dos especialistas em segurança, é para que você não reaja. Eu concordo com isso. Você tem mais chances de sobreviver. Porém,
Se por algum motivo a sua vida estiver em risco, aí eu vou te falar uma coisa. Você tem que reagir. Eu reagiria se eu tenho a percepção de que a minha vida está em risco, eu estou falando. É uma questão de sobrevivência. Ponto. Ponto. O que eu puder fazer para sobreviver. Amigo, é assim. Você não pode ser uma banana e achar que vão descascar você e você vai ficar paradinho ali. Não, não dá. E o que eu estou vendo agora é assim. São algumas pessoas dando passos e se preparando para a realidade que a gente está vivendo. As academias hoje de luta livre estão recebendo muitas alunas, mulheres que estão sendo vítimas destas agressões. E hoje nós fizemos um convite a um educador físico, ele é professor de jiu-jitsu, que é o Diego Garcia Latorre, e a psicóloga e praticante de jiu-jitsu, que é a Renê Gueles Gasparini. Vocês são casados, né? Vem cá, Renê. Tudo bem, gente? E aí? Boa tarde, Como é que você é? Prazer te conhecer, tudo bem? Como vai? Tudo bom, mestre? Legal? Por favor, fique à vontade aqui no programa Flagrante. Hoje eu vou ficar aqui na cadeira da verdade. Posso, Rosinha? Posso sentar aqui? Posso, né? Eu não vou atrapalhar vocês, não. Bom, vamos lá. Isso que eu falei sobre a presença da mulher na academia, isso é fato ou é fato. História minha? Não só é fato, William, como você falou uma coisa agora muito importante, da necessidade que a defesa pessoal se faz quando a nossa vida está em risco. Então, os estudos dizem que, a partir do momento que a pessoa que está te agredindo quer te tirar do ponto 1 para o ponto 2, a probabilidade de ele tirar a tua vida é muito grande. Sim. Um exemplo que eu estou dando, você foi abordado no estacionamento de um shopping. A pessoa te coloca em transe, você entra no carro e ela vai te levar para outro lugar. Que é um momento de mais fragilidade. De mais fragilidade. Que a mulher está com bolsas de mercado, totalmente. Geralmente é quando acontece, a gente está distraído, a gente nunca vai imaginar. Sim. Se ali você percebe que a mulher vai estar sendo levada para outro lugar, é o momento de você reagir porque a sua vida está sendo colocada em risco. Não sendo um lugar público, sim, a probabilidade de a pessoa te matar, tirar a sua vida é muito grande. Então ali vale mais você reagir, mesmo que a sua vida esteja em risco e você sofra algum ataque, mas que tenham pessoas ao redor que vão poder salvar a sua vida, do que você estar no meio de um mato. Você está falando isso para mim que você é faixa preta em jiu-jitsu desde quando? Eu digo desde 2003, fazendo 19 anos. Aí você tem uma disposição, mas por exemplo, ela sim, que é tua esposa, ela vai reagir? Uma coisa que é importante é o seguinte, a partir do momento que você treina o esporte de contato, a defesa pessoal, o jiu-jitsu, seja ele qual for, boxe, muay thai, ele faz com que você tenha uma autoestima. Essa autoestima vai fazer com que você, independente do lugar que você esteja, sim, você já consegue premeditar e se ambientar da onde você está. Então eu posso usar aquele copo como arma, quantas saídas eu tenho no meu campo de visão. Olha isso. Então são coisas que fazem com que você, no momento que aquilo acontece, que a gente nunca vai estar esperando, né, a gente até costuma dizer que a defesa pessoal e o jiu-jitsu é melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber. Então é uma coisa que você tem com você. Ô, Diego, vem cá, vamos lá. A turma tá... Vocês se prepararam? Qual foram as situações que vocês se prepararam aí, Aninha? A Aninha Furacão, ela falou assim, William, eu queria abordar, eu tenho umas dúvidas, né? A Ana... Gente boaça. Gente boa? Não. Você não quer levar pra casa? Vocês não estão precisando de alguém lá não, pai, hein? Você tem uma filhinha, não tem? Treinar defesa pessoal. Menino, quanto tempo tem o garoto lá? 1 e 3. Um ano e 3. Você consegue treinar com ele assim? A gente dá um jeitinho. Treina em casa também. Treina em casa também? Volta e meia a gente faz umas... No café da manhã? É mesmo? Que legal. Imagina aí, mano. Olha aqui, ó. Tu tá lá numa boa, com a sua companheira, aí de repente ela fala, e amor, vamos treinar. Ela acaba usando contra mim, né? Bom, primeira situação que nós temos, mulher está na balada, o homem chega com a mão e pega no punho da companheira. Então ela está na balada, dançando tranquilamente, e o agressor vem... Uma situação muito comum, William, que a gente acaba se perdendo um pouco, as mulheres, nessa situação, é quando o agressor ele tenta segurar no punho dela e puxa de qualquer jeito. A mesma intensidade que eu coloco é a que ela vai tentar tirar a mão do meu braço. Uma vez que eu sou mais forte, fica praticamente impossível. A partir do momento que ela entende que a biomecânica do punho dela faz uma pequena rotação para dentro e ela entra de encontro aqui com o polegar dela, eu posso colocar a força que for que ela consegue tirar o punho dela. Na verdade, ela só girou o braço. Ela só girou o braço. Então, eu estou fazendo com força. Então não é força, é jeito. Nesse caso. A partir do momento que você começa a praticar, é claro que você precisa de uma ativação do teu bíceps. Só que
eu fazendo a pinça, se ela tenta puxar do jeito que eu estou fazendo, porque ela está tomada pelo nervoso, eu vou ficar aqui na mesma intensidade. Isso vai fazendo com que eu cresça na situação e que ela se sinta diminuída. Perfeito. Para o agressor, se isso acontece e eu percebo que ela fala que não, a gente inverte os papéis. Ela se cresce e eu falo aqui eu não vou brincar, aqui não vai dar certo. Então ela tá passando na balada, a menina... Ela tá na fila do banheiro, pô, gostei de você, vem cá. Ela já roda o punho e puxa. Falo, bom, com essa aqui já eu não vou se insistir. desvencilhou. E aí, num caso de uma outra reação, ela já estaria livre para um chute, para de repente um soco, continuar. O que é importante, o que eu gosto de falar em relação à defesa pessoal é que você citou muito bem. A ideia não é você causar uma briga, você não vai querer espancar o seu agressor. É você se desvencilhar. Então, você tendo a consciência de que você sabe se defender, a partir do momento que você se coloca da forma correta, aquilo vai fazer com que a situação não chegue até você. Então foi bom. Você, por exemplo, ela soltou o braço e automaticamente ela entra numa postura de defesa com os pés posicionados, com base, ela já muda, a expressão corporal dela já é outra. O que eu sempre falo para a Rio, William, que é importante para a nossa audiência também. A gente tem 6 pontos que são extremamente importantes e que sempre que eles forem tocados, a pessoa vai se sentir. Que seriam eles os olhos, o nariz, a garganta, o plexo solar, virilha e joelho. Então, em qualquer situação, como é muito difícil de a gente tentar envolver uma situação que demore muito tempo... Então, vamos por parte. Então, posicionamento. Região dos olhos, extremamente sensível. Tá. Aqui não teria técnica. Eu estou abraçando ela, por exemplo, pela frente, e ela está com os braços livres. Se ela coloca o dedo no meu olho, não tem força que aguente. Sim. Então, assim, eu já vou entender que aqui não dá para eu brincar. Ela não quer... Não quer contato. E assim, ela já mostrou que, por mais que você queira... Não rolou. Não rolou, exato. Independente do lugar que você esteja. Nariz também é uma área extremamente sensível. A partir do momento que você bate no nariz da pessoa, os olhos imediatamente após vão lacrimejar. Você não vai conseguir dar sequência na tua atitude. O gogó também. Qualquer pancadinha que você der aqui, a pessoa já perde o ar, ela vai se sentir incomodada e não vai querer avançar naquela atitude que ela esteja tendo. E o plexo solar, que a gente já consegue pegar muita situação aqui, boca, o plexo, estômago. 3 dedos acima do Exato. Onde a gente tem a junção aqui das costelas. Você pode bater com força, seja com o joelho, seja com o punho fechado, que a pessoa vai sentir. Virilha, ambos os lados. E a gente tem a região dos joelhos. Também. Extremamente vamos fazer sensível. o seguinte, inclusive, a mulher está no... Vamos fazer do ponto de ônibus? Essa aí, assim, a ideia aqui, gente, não é para você sair por aí ou assistir o programa Flagrante, já sou uma especialista e vou testar em casa. Não é isso. É só para a gente ter uma noção do que acontece nos treinamentos dentro dessas academias, qual é o conceito da história. E é claro, se você sentir vontade, você procura um treinamento específico. Não é aquilo que a gente vê na internet. Tem muita gente que vê o vídeo na internet e acha que é o Bruce Lee, né, que é a Mulher Maravilha e vai querer sair por aí. A ideia não é essa. A gente está falando de técnica e treinamento. E o objetivo é passar para você o conhecimento para você ter uma noção de como é no dia a dia. Ele mostrou agora a situação da balada, que é a situação que o rapaz vai pegar a menina e com um simples movimento, girando o braço, ela consegue se desvencilhar do rapaz. Numa outra situação, nós estamos num ponto de ônibus, a menina está no ponto de ônibus, o homem... Eu vou traduzindo e você vai fazendo, pode ser? Perfeito, Os meus atores. Então temos aqui o Diego, atenção. Ela está tranquilamente num ponto de ônibus quando de repente vem o rapaz e tenta dominar a menina com as mãos pelo punho. Olha, como é que tu fez? Tu torceu o braço dele? Ela virou meu punho. Ele tentou te abraçar, isso? O que é legal a gente falar aqui, William? A gente pode colocar essa situação puxando o cabelo, eu posso estar segurando no pescoço dela ou eu posso simplesmente estar querendo puxá-la. Qual é, você como mulher, qual a mais comum? O cabelo? Eu não sei, eu nunca sofri uma agressão, né? Mas eu imagino que vir por trás seja seja mais... no ombro, seja cabelo... porque aí a gente não tem a visão, né? A pessoa simplesmente encosta e... Vocês podem demonstrar, então, essa parte, então, essa abordagem? Agora eu vou demonstrar como se eu estivesse segurando o cabelo. Eu estou puxando o cabelo dela, ela rodou. Aqui, se ela continua, ela vai instalar o meu ombro. Bonitão achando que ela ia abraçar ele. Exatamente. E falou assim, ela vai me abraçar. Exatamente. Mas não, hein? Pensou que era um abraço, não é nada. E aí o legal é isso, porque ela sabendo dentro de si e tendo essa conexão corporal de que ela sabe se defender, ela não vai estar o tempo inteiro... Sim. Ela já entende que ela é capaz de se antecipar de qualquer movimento suspeito. E muitas vezes as pessoas acabam entrando em situações complicadas por nervosismo.
Então, de repente, você tem a intuição de que tal coisa não deve ser feita, mas você acredita, comigo não vai acontecer. E quando você percebe, você já está dentro da situação, você não consegue reverter. Por isso que o quanto antes você conseguir reagir, a probabilidade de sucesso é muito grande. E a Renê falou uma coisa importante, né? É aquele fator surpresa, né? Você não sabe o que está atrás de você. Exato. Quando você vira, ele é mais alto do que você, tem mais massa muscular. Até eu virar e olhar... E se assustar, e dependendo do semblante do agressor, esteja ele com um armamento ou não, isso é uma coisa que vai, no primeiro momento, se você não estiver preparado, vai te intimidar. Na segunda situação, na fila do caixa, o importunador coloca a mão no ombro da mulher. Certo, foi essa situação que a gente fez. No cabelo. Pensando no cabelo. E o ombro a mesma coisa. O ombro a mesma coisa. A gente tem essa situação que pode acontecer também em ponto de ônibus, William, que é muito comum, de ao invés de eu segurar o punho dela com uma mão só, eu posso segurar com as duas. Então aqui a gente não consegue mais rotacionar da forma que a gente fez. E aí? Aí não tem então como o que ela precisa fazer? Ela vai fechar o punho dela e com a outra mão, por mais que ela faça força aqui, e eu tente segurar, a mão vai sair do mesmo jeito. Ela escorrega pelos dedos. Escorrega pelos dedos. Isso pode acontecer em qual situação? Ponto de ônibus, fila de balada, ela tá andando sozinha, eu venho com as duas mãos e começo a puxá-la. Não, vai de verdade, gente. Vocês são parentes de mulher, vai de verdade. Ela trava o braço dela, flexiona o punho. Não dá mole esse aparelho, não. E vai com a mão lá. Olha isso. E solta. Por mais força que eu faça. É jeito, né? Não é a outra mão vai ajudar. E ele é bem mais forte que você. Mole. Sem dúvida. Meu braço tá até vermelho. Tá vermelho. Devo ter uns 5 quilos a mais que ela. Você tem 5? Só 5. Ele tá de dieta agora. Uns bons 40 tá comendo aí. só pro... É igual o Marcão, o super-homem lá que faz o Pânico, o Pneu. Ele falou, não, agora eu tô de dieta. Não come pão. Não come pão. Não come pão. Eu falei, como é que você não come pão? Porque o cara Ele que não faz come a dieta pão. do pão. Come tudo menos pão. Menos pão. Olha, em outra situação, né, principalmente as senhoras que trabalham e chegam muito cedo, né, esse momento que você está um pouco distraído. Você está chegando no trabalho e vai ser surpreendida por um agressor. O ataque ele acontece com as mãos. O homem pressiona o pescoço da mulher, como nós mostramos o ombro, mostramos o cabelo. Esse do pescoço é o mesmo princípio do Esse anterior. do pescoço pode acontecer também, William, de a mulher estar sendo pressionada, pode acontecer até em casa, é muito comum, contra a parede. Uma agressão familiar, que infelizmente Sim, a gente tem muito. Então, ela vai estar sendo pressionada, ela vai ter que, com a mão oposta dela, tirar esse braço de alavanca que está segurando o meu corpo inteiro, ao mesmo tempo que ela vai dar um passo à frente, com a mesma mão que ela está me batendo. Então, eu perco o movimento e ela volta com o cotovelo na minha cara. E numa situação Nocaute. sem conhecimento de técnica, ela vai tentar segurar a mão para puxar. Que é a Não é reação isso? que eu Então, falei, que vira quem é mais forte. Então, vamos lá. Nessa situação, pega o pescoço dela de novo. Numa situação normal, de uma pessoa que não está preparada, ela vai segurar os braços dele, vou pedir para você fazer o movimento, segurar o braço dele e tentar puxar, não é isso? Isso. Ela não vai conseguir. São 100 quilos em cima dela. São 100 quilos em cima dela, ele é muito mais forte e ela só vai ficar mais... vai perder força, porque ela vai gastar energia. E aquilo que eu te falei, ela vai se sentindo cada vez mais rendida. E eu vou crescendo. E ele é o opressor e mais ela forte. nervosa desmaia. E aí ela, conhecendo a técnica, ela sabe que ela força. precisa de qualquer jeito tirar esse meu braço e volta com o cotovelo. Só que essa volta com o cotovelo... É pra bater. É voltar pra... A gente pode fazer? Pegou na ponta do queixo... Pegou na ponta do queixo, é nocaute. Não tem... Cai. Com certeza. Desliga, porque você tem um mini chacoalho no teu cérebro e o corpo não consegue acompanhar. É aí que ele desliga, que é o que a gente vê muito em luta de vale tudo, de MMA, né? O Mixed Martial Arts. Bateu, é um mini tá na chacoalho, calçada. dá uma resetada. Tá tranquilona na calçada, andando, fim de tarde, e aí aparece ele de frente, tentando dominar a vítima com os braços, que foi essa situação. Essa é muito legal. Essa foi segurando o pescoço. Agora eu vou fazer uma segurando os braços dela, que é uma situação muito comum. A gente vai entrar na virilha respondendo a tua pergunta lá atrás. Então, um abraço pela frente. Ela precisa encontrar aqui os meus ossos do quadril. A partir do momento que ela faz isso, o que é legal a gente comentar? Ela cria um braço de alavanca que, por mais que eu seja mais forte que ela, eu não consigo trazer ela para mim de novo. Por mais força que eu faça, eu estou fazendo força aqui. Tá. A partir do momento que ela está com o braço flexionado... Ele dobra. Aqui ele dobra, perfeito, Elian. Então esse é um dos princípios da alavanca do jiu-jitsu. Isso é aprendido na primeira aula. Estender os braços. Por mais força que eu faça, ela vai criar a distância suficiente para a cabeça dela entrar embaixo do meu queixo. E quando eu menos espero, ela vai joelhada, virilha. E derruba mesmo a virilha? Dependendo da dor, virilha, área genital... É chute no saco. Chute no saco.
Não tem como. Se bater na virilha é legal, mas... Da mesma forma, uma coisa que eu acho muito legal, William, a gente falar, é pra gente tentar fugir de muitas técnicas detalhadas. Mordida, dedo no olho, chute no saco, isso tem que caber em qualquer situação. Se eu tô, de repente, fazendo uma gravata lateral nela aqui, ó, o que pode ser muito comum, dificilmente ela vai sair se ela não tiver técnica. Ela tá com minha lateral pra morder. Ela mordeu você? Mas não é morder, é arrancar pedaço. Não, calma, mano, peraí. A gente tá falando de uma situação de vida ou morte. Eu não sei se ele vai me levar para um carro e aí a gente vai entrar naquela situação. Ponto 1 pro ponto 2, ela já tá correndo risco de vida. E você tá falando de situações, por exemplo, essa do esganadura, esse momento de tentar abraçar, isso acontece muito com o agressor dentro do lar, porque ele tá tentando pegar a vítima para ele. Geralmente. Bêbado, tentando às vezes não partir para um abuso, hein? O posicionamento da alavanca, ele é interessante, vou pedir para vocês para repetir esse movimento. O agressor tenta abraçar, ele vai tentar abraçar ela estica os braços... Na linha do meu quadril, e por mais que eu queira trazê-la para mim, fica impossível. Ela coloca a cabeça para ficar na posição correta e joelhada. E joelhada neutralizou o agressor. A gente imagina, fica imaginando as situações, né? Então, nós temos, por exemplo, meninas com roupa de ginástica que estão praticando atividade física fora de casa, num parque. Está correndo, vem um agressor e tenta abordar. A gente tem alguma situação nessa, quando a pessoa está em movimento? Uma coisa que pode acontecer seria um abraço por trás, quando a gente está com domínio. E aqui, nesse caso, a gente pode acontecer de fazer o movimento por debaixo dos braços delas. Então, pela frente, a gente fez dominando por cima, e aqui eu vou ter uma situação onde eu vou estar segurando ela por cima, pelas costas e por debaixo dos braços. Ela não sabe o que está acontecendo. Ela vai fazer a pegadinha cruzada, a mão esquerda dela, passa o polegar, amor. Eu vou pedir para vocês virarem isso. A outra mão vai de encontro aqui com o meu punho, e isso, excelente. E aí ela vai sair para fora aqui, rodando. Peraí, volta aí, gente, calma aí. Eu fiquei até confuso. Olha aí, e você abraçou. Então, movimento surpresa. Estou nas costas, segurei, ela faz a pegada cruzada. Braço direito. Excelente. Deu a volta. No punho dela. O punho dela. E aí ela vai sair rodando para fora aqui, ó. Um movimento de corpo. E vai lá para minha nuca. E aí, Diego, a gente tem que imaginar que estoura meu ombro de novo. Nós estamos com uma situação controlada, com movimentos lentos, por uma questão da demonstração. Quanto mais técnica eu tenho, mais rápido eu sou, mais preciso eu sou. A técnica funciona de uma forma muito mais certeira. Com certeza. A prática vai fazer com que você consiga fazer da melhor forma possível e que você consiga, aonde você coloque a mão, que você estrague. Essa é a intenção. Vamos fazer uma pergunta. Jiu-jitsu é violento? Eu não acho. O jiu-jitsu, eu pratico jiu-jitsu desde 97. Eu, na verdade, entrei no jiu-jitsu. Eu sempre fui uma pessoa extremamente hiperativa, sempre me meti em confusão. E o jiu-jitsu fez com que eu conhecesse os meus limites. Ele fez com que eu conseguisse lidar melhor com os meus instintos primitivos. Então é quando você tenta o tempo inteiro agir por impulso e de repente você entende que alguma coisa vai fazer com que você se coloque no teu lugar. Então a luta, a arte marcial e o jiu-jitsu, que é o que eu posso falar com propriedade, ele faz com que eu me conheça todos os dias. Você nunca sabe o que vai acontecer no teu treino. Sim. Então você está o tempo inteiro melhorando o teu autoconhecimento, a tua humildade. Você acaba não julgando as pessoas pela aparência. Todo mundo é igual. Então o respeito ele acontece de uma forma absurda. Então todos os dias você sai melhor do que você entrou. Quando o jiu-jitsu ele ganha uma certa... Eu acredito que na década de 80 existe um movimento, acho que na época no Rio de Janeiro, de uns confrontos que aconteciam e falavam que o jiu-jiteiro era um cara agressivo e tal. E aí teve um trabalho muito intenso das academias, da Mestre Grace e outros grandes mestres, né, que foram colocando a garotada para entender o significado do jiu-jitsu, e a gente foi mudando. Hoje é um esporte que, por exemplo, a gente já tem o jiu-jitsu como esporte oficial Catar, pode ser? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Sim. Não é? Nós já em todas as escolas, obrigatório. E é o jiu-jitsu brasileiro. É o jiu-jitsu, exato. Muito bem colocado, William. E nessa época, essa década de 80, 90, eu comecei a treinar em 97, o pessoal considera a gente como sobrevivente. Porque realmente o jiu-jitsu, ele precisava, se você pega o exemplo do UFC, que teve a sua inauguração em 93, época do Royce Gracie, onde ele realmente colocou o jiu-jitsu no mundo, era uma luta contra a outra. Então você tinha o jiu-jitsu versus o sambo, versus o karatê, versus o judô. Era uma luta contra a outra. Hoje em dia todo mundo sabe tudo.
Essa década de 80 e 90 precisava acontecer do jiu-jitsu mostrar a supremacia. Então, por isso que aconteciam os duelos, que foi a época dos pit boys. Sim. Da galera que brigava. Então, o pessoal ia pra praia e resolvia. Luta livre versus jiu-jitsu. Então, foi quando tiveram aquelas lutas absurdas, onde realmente o pessoal conhecia uma imagem errada. Então, demoraram-se muitos anos, década de 2000 para cá, 2010, onde a gente começou a difundir o jiu-jitsu de uma forma positiva, onde a metodologia começou a entrar em ação. Então, hoje, a equipe que eu faço parte, ela está presente em mais de 25 países, são mais de 300 escolas ao redor do mundo, mais de 30 mil alunos aprendendo a mesma metodologia. Então, não é que eu vou dar uma aula de acordo com o meu estado emocional, é uma aula que eu tenho no meu método para poder passar para os meus alunos. Eu fico muito feliz com a presença de vocês. É claro que hoje nós estamos trazendo algumas situações, mas eu acho que é para te encorajar. Você que me acompanha todo sábado aí e que está sofrendo calada ou que está triste ou deprimida em casa porque não encontra, às vezes, um sentido para a tua vida, porque as coisas não deram certo na pandemia ou qualquer coisa nesse sentido, aí, vai procurar uma atividade física, seja o jiu-jitsu, seja defesa pessoal, seja, enfim, um balé, mas entre em movimento e procure se encontrar, se conhecer, se gostar. Porque a prática de atividade como essa, por exemplo, da defesa pessoal, ela muda a autoestima da pessoa, não muda? Sem dúvida. A mulher se sente... Você percebe essa mudança de comportamento da aluna quando entra e depois dela está, sei lá, 1, 2 meses lá em atividade? Geralmente as pessoas acabam procurando pela dor. Dificilmente alguém procura a academia porque está tudo bem na vida dela. Então, infelizmente, hoje a gente tem um número aí de pessoas matriculadas, falando em termos de Brasil, de no máximo 4, 5% de pessoas que são matriculadas. Destas que são matriculadas, a gente tem no máximo aí 30% que frequentam mais de 3 vezes por semana. Nossa. Então, ainda dentre os matriculados, 70% vai no máximo 1 vez por semana. Então, geralmente a pessoa que vai, ela está buscando conexão social, ela está buscando autoconhecimento, ela precisa entender qual que é o lugar dela no mundo. E a partir do momento que você faz a defesa pessoal, você acaba... E o jiu-jitsu, você lida com micro frustrações todos os dias, que é como é a nossa vida. Então, não é porque você tropeçou que você não vai levantar mais forte do que você era. Então, você acaba aprendendo a ser resiliente, você aprende a melhorar cada vez mais como ser humano e ajudar todos a sua volta. Que legal, cara. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no programa Flagrante, mandar um abraço aí para toda a turma aí, o Lutandos pela Vida, todos aqueles professores, né, que trabalham dando aula em comunidades, no sistema penitenciário, nas escolas, nas academias de polícia, nos colégios, enfim. Tem muita gente levando o esporte para essa garotada. E eu lembro de um mestre do Karatê, que ele falava o seguinte: William, criança que pratica esporte, ela não tem tempo de pensar besteira. Porque ela dorme cedo, ela acorda cedo e ela fica cansada porque pratica esporte. Então, ela não tem tempo para ficar pensando em bobagens e nada disso, e o foco muda. Então, assim, estimule seu filho, é uma coisa interessante. É claro que tem gente que fica com certo medo. É muito violento. Pô, o cara é um tranquilão. Vocês estão vendo aqui, apesar da... Agora, tu me explica o negócio. Isso aqui, eu tenho maior curiosidade. Vem cá, essa orelha, mano. Fala pra mim. Aurélio, o que acontece? Tu vai falar pra mim que o que te conquistou foi essa orelha? Quando a gente... Pior é que foi. Quando a gente está treinando, em véspera de campeonato ou alguma coisa desse tipo, o que acontece é que a pele, ela descola. E aí o corpo de defesa, ele enche de sangue. Nem sempre a gente consegue fazer a punção na hora. E aí endurece. Então isso aqui nada mais é do que sangue coagulado. Olha isso, mano. E agora seria só com plástico, então teria que cortar tudo, abrir, raspar. Mas deixa eu te falar, mas isso aí também é um troféu para quem luta jiu-jitsu. Eu acho que hoje em dia não, William. Não, cara, é claro mas que a não pessoa tinha isso. O cara falou assim, olha minha orelha, irmão. Tem muita gente que fazia isso em parede, tem muita gente que fazia... Então você vê a faixa branca com mês de treino. Mentira, o cara fazia isso para dizer que era jiu-jiteiro. E nunca lutou um campeonato, nunca treinou um mês seguido. Mas tem uns frouxos que eu vou te falar um negócio. Irmão, imagina o cara passar a orelha na parede para ficar com cara de jiu-jiteiro. Eu vou te falar um negócio. Eu queria agradecer o Diego Latorre. Ele é faixa preta em jiu-jitsu desde 2003, formado em educação física, tem 2 pós-graduação, musculação e treinamento de força e gestão de academia. E é sócio da Academia de Artes Marciais aqui em São Paulo. A Renê, esposa dele, obrigado pela gentileza de vocês. Você está há quanto tempo praticando atividade com ele?
Olha, mais de 10 anos. Mais de 3 anos? Que bacana. E 10 anos? 10. E o namoro começou na academia? Na academia. Não é ligado, ele mandou o mata-leão. Eu ensino você a se defender. Mas ele que fique de muita graça e não lave uma louça, não, né? Sem dúvida. Não é? Hein? Lá é rédea curta. A rédea é curta? Rédea curta. Boa. Você tem um bebê de quanto tempo? 1 ano e 3 meses. Vou te dar uma dica, você vai acompanhar depois. Eu queria agradecer a presença de vocês dois, mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre prevenção e sobre os acidentes que estão acontecendo dentro de casa e principalmente nesse período de férias com a garotada em casa. E olha, a gente tem um dado interessantíssimo e muito preocupante a respeito das crianças de 1 a 3 anos. Eu vou para um rápido intervalo e eu volto já aqui no Flagrante. Obrigado, casal, pela gentileza do bate-papo, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer. Flagrante Jovem Pan. A verdade na tela. Estamos de volta com o Flagrante. Ô, gente, me segue aí na internet, @WTravassos. Me segue no Instagram, no TikTok, no Twitter. Eu queria contar com a participação de vocês. E pode me mandar a mensagem, tá? Aí da sua comunidade, se você tem alguma sugestão de reportagens para a gente poder trazer aqui no Flagrante, eu queria contar com a sua ajuda. O WhatsApp da PAN também está na tela, é o 931 17 0620, o prefixo é 11. Eu falava sobre o tema crianças. Só para os senhores terem uma ideia, isso quem conseguiu para a gente foi o Tramela, o nosso assistente aqui, o nosso estagiário. O Tramela está agitado essa semana, porque daqui a pouquinho os senhores vão conhecer o Mr. Magoo. É uma novidade aqui no Flagrante. E aí, na reunião de pauta, o Tramela apresentou esses dados aqui pra gente. Morte de crianças por engasgamento. O Brasil está em terceiro no ranking mundial. Bebês de 15 meses até... 15 bebês de até 1 ano morrem por dia no Brasil. Principais causas: morte por leite materno até 1 ano, engasgo e balão de festa maiores de 1 ano. Aquele balão de festa de aniversário. Olha, esses dados são da Sociedade Brasileira de Pediatria. No Brasil, o afogamento é a segunda causa de morte por causa de área externa, né? Com causa externa entre crianças de 1 a 4 anos, segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Além disso, é a terceira causa de morte na faixa de 5 a 14 anos e a quarta entre 15 e 19 anos. Pois bem, eu queria convidar ele, que esteve muito tempo à frente como porta-voz do Corpo Bombeiro do Estado de São Paulo, e ajudou muita gente, né? Ele fez um trabalho muito legal de conscientização junto com a imprensa. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes. E hoje eu fiz um convite para que ele participasse aqui. Os senhores já conhecem, é o Major Palumbo do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Palumbo, você veio acompanhado hoje, Acompanhado. Que prazer. Como é que você está? Você Tudo tá bem? Por favor, fique à vontade. Eu vou ficar na cadeirinha da verdade até para ver a demonstração. Palumbo, a gente estava falando desse problema da criança com leite materno e a gente mostrou várias imagens de policiais salvando crianças, né? O pai desesperado ou a mãe correndo, batendo na unidade policial, no batalhão ou na unidade diária pedindo ajuda. E a gente percebe pelos dados que assim, leite materno até 1 ano e depois aquele balão de festa, que é uma coisa muito comum, né? Então, assim, mecanismo para a gente salvar uma criança, que manobra é essa? Eu até tive uma discussão uma vez com eles, que eu falei o seguinte, ó, tem que colocar a criança de cabeça para baixo. Não coloca de cabeça para baixo, coloca ou não coloca a criança de cabeça para baixo? Bom, William, é o seguinte, imagina que você vem com a criança, normalmente... Eu sei segurar a criança, Manuela. Vocês, rapaz, aqui, ó, não é assim, mano? Os amigos... Não é assim que segura a criança? Vai falar que não é. Aí, Manuela.
E para dar banho, você tem que tampar a orelha aqui. Ó. É lógico. Que saudade dessa Saudade, época. né? Eu também. Porque nessa época aqui, você leva para tudo quanto é lado, não enche o saco. Não enche. Se você botar, tiver uma mamadeirinha lá, comidinha, não perturba não. Não acabou. Então, a gente já aqui, ó. E muitas vezes acontece esse primeiro engasgamento na hora que ela está tomando leite. Por quê? Ela vai mamar nessa posição ou... Que nem eu dei muito de mamar. Eu também dei de mamar aqui, ó. Com a mamadeira, exatamente. Aí depois tinha que botar pra gofar. Então, às pra vezes... gofar não, pra como é o nome? Era vai arrotar mesmo, literalmente. Isso aí fica assim. Ela vai arrotar. Agora, o grande problema é o seguinte. Quando a criança acaba na mamadeira ou no peito da mãe, sugando também o ar. E quando ela suga o ar junto com o leite, o ar vai pra dentro do estômago junto com o leite, causando a vontade de arrotar. E se ela deita imediatamente... esse ar, ele vai voltar muitas vezes e causando, junto com o ar, o arroto e ela deitada, o leite, que ele pode cair nas vias aéreas. E aí esse é que é o grande problema. A mãe fica desesperada, o pai também, é uma situação difícil e normalmente a gente vê as pessoas pegando o bebê e levando direto, às vezes, a uma viatura policial, da Guarda Civil, ao Corpo de Bombeiros, à delegacia. E os policiais precisam estar preparados para isso. É um treinamento muito importante. Agora, a gente precisa também colocar para que a mãe e o pai saibam o que fazer nessa hora difícil. Porque ao momento... É meu filho. Imagina, eu aqui, ele tá engasgado, eu vou estar em desespero. Né? Mas aí que tá. Quando você recebe, imagina que eu estou chegando, eu sou bombeiro, você me entrega o filho. Meu filho está engasgado. Normalmente ele está desfalecido dessa forma. Então, imediatamente, você deve colocar a sua mão mais fraca, em V, para a abertura das vias aéreas desse bebê, posicionando esse bebê, às vezes, nessa posição, para que você não tenha a chance que ele possa cair, nos braços, perninha para um lado, perninha para o outro, braço para um lado, braço para o outro. Olha minha mão aqui embaixo. Ela tem o posicionamento para que você fique com a abertura das vias aéreas. E agora, como é leite, ele é um líquido. Na hora que você deixa a cabecinha mais baixa do que o corpo, você tende a gravidade expulsar o leite pelo nariz e pela boca. É a posição pronada, é isso? Exato. Vamos chegar um pouquinho... Ele vira... Qual é a posição boa para ele, Rosinha? Para poder mostrar. Mais um pouquinho para trás só. Para trás. Vamos no lugar do modelo. Aqui, pronto. Tira o Astor aí. Deixa ele aqui. Deixa ele aqui que ele vai ser muito útil. Para essa criança. Qual é o nome da criança, hein? Serginho? Pode ser Serginho? É Serginho. Serginho tá lá... Então, a partir do momento que você faz essa manobra, você, por gravidade, já faz com que o leitinho escorra do pulmão, que ele acabou engasgando, às vezes, por gorfar, às vezes, por permanecer deitado junto com a mãe na cama, e ela não percebeu. Enfim, você tem uma série de situações difíceis. Então, a partir do momento que ela, por engasgamento, ela percebe que ele está com a boquinha toda roxa, ele não respira, ele não responde, então há necessidade de você colocá-lo nessa posição, sempre lembrando de deixar a boquinha aberta, mais baixa a cabeça do que o tórax. E bate, exatamente. Então, entre as escápulas aqui, atrás nas costas do bebê, você vai com a sua mão, devagar, a sua mão forte. Então, não pode. Eu vejo muitas vezes as pessoas, então eles recebem e ficam assim. Ei, não adianta. Você vai ter que bater nas escápulas para cima, bater e expulsando sempre esse movimento para frente, porque você tem que bater mesmo. Para sair. Sim, para sair. Quando você bate nas costas do bebê, você vai fazer com que o pulmão dela, que tem um ar residual, ele possa ajudar a expulsar o leite. O próprio ar vai ajudar. Exatamente. Isso. Então, posição. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5. A experiência que eu já tive foi que no momento que você colocou ele desse jeito, o leite já escorreu e a criança começa a chorar. Já volta. Ela começa a chorar. Chorou, você já acolhe. Agora, muitas vezes, quando você está fazendo o procedimento, não deu certo. 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só. Seguro na quinta. Olha aqui minha mão. E eu já inverto para o seu braço forte. E se você tiver até a possibilidade, você puxa a roupinha do bebê e encaixa a sua mão, dedo anelar e médio, no centro do peito, fazendo 5 compressões também. Olha o barulhinho, ó. Olha isso.
E o ar vai sair de novo. Exatamente. Da mesma forma, mais baixo do que o corpo, para que você tenha o intuito de retirar do pulmãozinho da criança o leite que está obstruindo a passagem de ar e que não permite que ela respire. Vou fazer isso. Não deu certo ainda. Continuo fazendo a manobra. 5. E vou fazer isso até um ponto onde, lógico, eu preciso nesse momento. Se eu estou sozinho, não deu certo, fiz lá algumas vezes. Celular, viva voz, 193. Alô, socorro, estou na rua São Paulo, número 12. Na minha casa, estou sozinha, a criança está passando mal porque ela está engasgada, ela não respira. Estou fazendo a manobra de desengasgamento, preciso de ajuda, pede ajuda. Sim. Agora, se você tiver com alguém, ô Zé, desculpa falar assim, né? Sim, tá Zé. em casa, Zé, Liga para os bombeiros. Por quê? O importante, mesmo se você continua fazendo essa manobra, é tentar expulsar esse líquido do bebê. É diferente. Não adianta eu pegar e fizer, por exemplo, numa criancinha de 1 ano e 3 meses, que nem do Diego e da Renê, né, que estavam agora há pouco, porque ele já é um menino, né? Então ele já anda, ele não vai estar engasgado com leite. Ele pode estar engasgado com uma outra coisa. Com uma moedinha, com e aí, como é que comida. faz? Então, por exemplo, banana, como, de repente, salsicha, alguma comida. E aí o que você faz? Vem cá, Serginho. A partir do momento que você tem, eu vou pegar esse boneco só para que ele possa me ajudar. Uma criança acima aí de 1 ano, 2 anos, até uns 5, 6 anos, enfim, você vai agir da mesma forma, William. Como? Eu preciso só, se ela engasga, ela anda e ela vai ficar, normalmente, se queixando nessa posição. Sim. Toda vermelha. Nossa Senhora. Toda arroxeada. Desesperador Você isso, né? se posiciona atrás da criança, fica de joelho porque ela é pequenininha. Presta atenção. Um bebezinho não dá para fazer isso, porque o bebezinho ele cabe no braço. Tá. A partir de 1 ano, não dá mais para fazer esse tipo de procedimento. Você fica da altura do bebê. Aí você vai procurar aqui, ó, na boca do estômago. A gente que já jogou bola quando era moleque. Nossa, já tomei. Quando você toma uma bolada na boca do estômago, Acabou você não consegue respirar. Não consegue. Então, entre o umbigo e o processo tifoide, que é essa aqui, ó, como se fosse aquela bolinha que você tem aqui bem no final daqui das costelas, na boca do estômago. Uma criança pequena, eu coloco a minha mão forte, faço uma cunha, posiciono dessa forma, fico de lado para que eu possa pressionar para dentro e para cima. Por quê? É um objeto como se fosse uma moeda, um pedaço de banana, um pedaço de salsicha, que pode obstruir a passagem de ar. Então não adianta eu colocar a criança dessa forma, que você não vai conseguir. Então uma criança, onde ela está nessa posição, ela começou a engasgar e você percebeu na mesa, por exemplo, já fica da altura dela, com uma mão. Você faz um procedimento para dentro e para cima, que você vai atingir o músculo diafragma, empurrando o pulmão. E o ar residual dentro do pulmão vai expulsar o objeto que está obstruindo a passagem de ar. Palumbo, então nós falamos do leite, no caso de uma criança, de um objeto para um maior. Isso. Agora, nesse período de férias, e a gente estava falando agora, isso aconteceu muito na pandemia porque as crianças ficaram em casa e não estavam indo para o colégio. E aí nós tivemos o caso dos afogamentos de criança em casa. E é muito comum, você já... Não sei se você já atendeu ocorrência com criança se afogando com banheiro? Eu já trabalhei no litoral e já atendi. Pode passar o bebezinho? Olha, ele quer pegar o Sérgio, tá vendo? Eu estou aqui conversando com o Sérgio, o Sérgio tá quietinho aqui, não tá chorando. Deixa eu pegar o bebezinho. Ele, tá vendo? Ele não tá chorando. Você vai pro colo dele, vai chorar, eu quero ver aí depois como é que a gente vai gravar. Olha lá, William. Então, imagine, né? Então, uma criança, se você tenha uma criança dentro de casa e um bebê, às vezes, percebe-se que a cabeça, às vezes, ela é mais pesada do que o corpo. Sim. Então, mãe, fique esperta, atenta. Não deixe na cozinha, na lavanderia, por exemplo, um balde com água. Quantas ocorrências nós já tivemos? Mas isso não vai acontecer, que isso não acontece. Não, é verdade, acontece. Acontece, porque eu te sigo lá na rede social e eu também coloco lá muitos vídeos para falar sobre prevenção, porque isso é importante demais. Sim. Então a criança, às vezes, ela quer olhar na janela de casa. Imagina que você mora num apartamento, não tem tela, não tem grade. Pelo amor de Deus, a criança ela não quer cair de lá. Sim. Mas olha só a cabeça, ela tem um peso significativo.
na hora que ela se projeta na janela, ou para dentro do balde, ou dentro do vaso, ou na própria piscina, ela não consegue segurar, ela literalmente emborca. Opa. E esse faz um pêndulo. E ela não consegue, ela não tem forças para segurar no abdômen, por exemplo. Então ela cai com a cabeça dentro do balde. No caso prevenção, a primeira coisa é observar o que eu tenho em casa. Então é muito comum quando você tem criança pequena. Alguns pais fazem isso, aqueles que podem, de você colocar uma tampinha no interruptor de tomada para evitar que a criança enfie alguma coisa. O aluno já está falando sobre o risco de ter água num balde. Isso. Às vezes você coloca para coarar a roupa ou ficar ali de molho, né, para tirar a sujeira. Piscina, aquelas pequenas, porque você às vezes usa, e principalmente você falou na época agora de férias. Muitas pessoas estão em casas que elas não conhecem e a criança é curiosa. Ela quer andar, ela quer ir para dentro da piscina. Se você montou uma piscininha pequenininha... Caixa d'água sem tampa. Caixa d'água sem tampa. Às vezes rios, às vezes córregos. Então, há necessidade agora de atenção total. Porque muitas vezes a gente pega e somos acionados para crianças caírem em piscina. Então, vamos lá. Imagina que uma criança, ela chega e você percebe que ela está no balde. Ou dentro da piscina. Meu Deus. Você consegue retirar a criança de lá? Conseguir pular dentro da piscina, tirar a criança de dentro do local. Muito bem. Então você vai pegar a criança, eu vou deixar aqui no chão, é literalmente no chão que tem que acontecer. Tá. Você vai perceber que ela não tem nenhum tipo de reação. Ela não mexe os braços, ela não emite nenhum som. Você não consegue perceber a expansão do tórax. Lógico, você pegou ela dentro da piscina. O que você tem que fazer? Imediatamente, você coloca a criancinha de lado, lateraliza. Então você deixa o lado direito e nesse momento deixa ela desse jeito. Já tô ligando pro bombeiro. Ligando pro bombeiro, porque quando eu deixo ela lateralizada com o lado direito dela para baixo, eu libero, teoricamente, o seu pulmãozinho esquerdo. A água, o excesso pode escorrer pela boca. E nesse momento, alô, socorro, tem uma criança que está aqui na minha casa afogada, peguei ela dentro da piscina. Muito bem. Aí na hora que ele fala, estou mandando uma equipe de socorro para o local, você coloca a criancinha com as costas para o chão, fico nessa posição, dá para ver aqui direitinho, né? Dá sim. Da mesma forma, um bebezinho que ele tem essa idade, menos de 1 ano, com os 2 dedos anelar e médio, começa a pressionar o centrinho do peito, no alinhamento dos mamilos. Mas tem que ser devagar, porque senão você pode quebrar, não? Olha só, tem que ser dessa forma aqui. Tem que fazer mais de 120 compressões por minuto. Eu vou fazer isso até a chegada do socorro. Na verdade, eu estou levando oxigênio para o coração, é isso? Exatamente. Eu estou pressionando o coração e também pressionando o pulmão, que na hora que eu faço essa essa compressão, aliás, a compressão torácica, eu tenho também entrada de ar pelas vias aéreas. Eu não vou fazer nada de respiração boca a boca, esquece isso. Como que esquece? Isso a gente não viu no cinema? Não, é só no cinema. É mesmo, Aqui não, você continua fazendo isso. Então, o socorro vai chegar. Então, imagina, William, que você cansei. Eu não posso ficar mais de 2 minutos fazendo isso. Por favor, assuma, vem aqui na minha frente. A mesma coisa. Eu tenho que pressionar o peitinho dessa criança com o coração até a chegada do socorro. Não deu? Troca o braço. 2 minutos, peraí. Olha lá, se você Ele quiser... já cansou, mano. Vamos lá. Agora, gente, é porque assim, Paulo Burro, na verdade, o que a gente está fazendo é uma simulação. Isso. Mas a gente, numa situação dessa, a gente não tem que ter vergonha. Não. A gente não tem que ter medo de pedir ajuda. Seja quem for, seja um vizinho, seja qualquer pessoa. E é exatamente isso que eu ia te falar. Então, se você continuar de joelho do lado dela... É isso aqui. Isso. Continua fazendo. Cansou? Troca. E fora o trauma psicológico que tem o pai e mãe de fazer isso. Ela estava aqui. De ladinho. Você fica, lateraliza do... Para ver se vai colocar alguma coisa para fora. Exatamente. E aí, e chama o socorro. Depois disso, ela não voltou. Não tem expansão do tórax. Eu começo a bombear. Eu começo a fazer a massagem cardíaca. Adulto. Mesma coisa? Então, imagina aquela criancinha que a gente falou, que é uma criança, deixa eu só acertar aqui, que eu tenho um de criança. Aí você vai fazer aqui também e você vai ver. Traz ele para cá. Olha aqui, ó. Imagina que esse menino, esse é um bebê, tá? Tá. Agora, imagina essa aqui, é o mesmo procedimento. Imagina que eu tirei a pessoa de dentro da piscina. Ou na praia, ou na cachoeira, exatamente. Bombeiro tá longe, ainda não chegou. Tirei ela de lá, lateralizei.
deixei o pulmão direito dele posicionado. Pro lado direito. Por que pro lado direito? Por causa que você tem uma confluência de brônquios, onde você vai priorizar, onde a água ela não vai entrar tanto no pulmão da vítima, que é o esquerdo. Você deixa o esquerdo liberado. Okay. Porque se você deixar ele deitado, a água ela vai tomar conta dos dois pulmões. Então esse procedimento de ele deixar lateralizado direito, até você chamar o socorro, possivelmente você já tem uma migração da água para o pulmão, você vai, sem dúvida, ali ter todo o problema para o pulmão direito, só que a água também ela pode escorrer para fora. E nesse momento não adianta nada se você não fizer a manobra de massagem cardíaca, lembra? Tirei da água, lateralizei da forma pelo lado direito, chamei o socorro, volto para a vítima. Uma criança, sua mão forte. Vamos fazer que você vai sua mão forte. Aqui. Então você só tem que ficar bem centralizado. Agora com 53 anos já é uma... Aqui, ó. Centralizado. Isso. O externo. Estica o braço, exatamente. Aí você vai fazer a compressão. Esse clique poderia ter no corpo humano. Quer dizer que você está fazendo a manobra certinho. Eu vou ouvir? Eu vou sentir esse clique? Não, você não vai, infelizmente. Esse daqui é só por causa do boneco de treinamento para que a gente possa saber que você está fazendo a manobra certa. Você vai fazendo isso. Provavelmente eu vou cansar mais rápido do que numa criança. Exatamente. Então, uma criança de até 10 anos, por causa da compleição física dela, não dá para eu colocar meu peso. Então, é uma mão. Faço isso de maneira rápida e forte. Mais rápido. Mais rápido. 120 compressões por minuto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E agora eu lembrei do negócio que foi bom você falar. Essa semana teve um vídeo que viralizou na internet de um rapaz que foi salvo. Deixa eu por aqui. Eu vou deixar agora, só vou mexer agora pro lado adulto. Olha o que aconteceu. O rapaz, ele vinha numa via de motocicleta e o ônibus fez uma conversão. Vocês viram esse vídeo? Do capacete, rapaz voou, foi parar debaixo do ônibus e os capacetes salvou o rapaz. Só que aí tem um detalhe. A recomendação não seria deixar o rapaz aonde ele está e chamar o corpo de bombeiros, porque o que fizeram? Tiraram o rapaz, tiraram o capacete do garoto, levaram para a calçada. Mas não foi isso? Exato, William. Eu vi esse vídeo, né? E, infelizmente, o que deveria fazer ali no local? Se ele está embaixo do ônibus, eu tenho que chegar para ele da mesma forma. Na hora que eu tirei ele de dentro da água ou eu tirei ele debaixo do ônibus, ele respira, ele está consciente? Está consciente. Então, o ônibus está parado, eu puxo ele de baixo, não tiro o capacete dele, porque se eu tiro o capacete dele, eu vou ter ali, possivelmente ele teve uma lesão grave. Então, se ele respira, se ele está conversando, não mexe no capacete dele. Agora, se tem um problema, mesmo da piscina, ele se afogou, ele está conversando, mexe o braço, emite som, você vê a expansão do tórax? Não. Embaixo da água ou embaixo do ônibus, aí eu preciso, lógico, retirá-lo de lá. Sim. Se ele não respira, para fazer esse procedimento, aí eu preciso tirar o capacete. Por quê? Num caso de trauma, somente quando você faz uma abertura de vias aéreas, imagine que alguém caiu. Ele caiu. Caiu, por exemplo, até de bruços. Tá. Então, se ele caiu de bruços, eu não tenho como fazer nenhum tipo de movimento para saber se ele respira dessa forma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar e virar essa vítima. Com cuidado, segurando a cabeça e o pescoço, para que eu possa ter essa posição. O que eu não posso fazer de imediato é mexer nessa vítima se ela está consciente. Porque eu tenho um risco grande dessa movimentação causar uma lesão permanente nela. Então, como a gente faz no Corpo de Bombeiros, nós atuamos de forma a deixá-lo quando ele tem a consciência, para que a gente imobilize e depois a gente faça os procedimentos que vão me permitir, por exemplo, eu ter ali os primeiros socorros sendo efetuados. Então, agora, a primeira coisa é um colete cervical. Exatamente. Então, a gente coloca um colar cervical. Agora, eu estou na rua, embaixo do ônibus, estou dentro de casa, a pessoa se afogou, não tem como. Se ela não tem movimentos torácicos de respiração, se ela não mexe nenhuma parte do corpo, se ela não emite nenhum som, eu preciso chamar o socorro e se eu quiser salvar a vida dela, eu não posso demorar mais do que 10 minutos. Cada minuto que passa, você perde 10% de chance de salvar a vida dela. Então, o que você tem que fazer? A partir do momento que ela saiu, tirei ela da água, imagina que ela é uma vítima, um adulto, um afogado. Lateralizei, como a gente disse, ou embaixo do ônibus, ele está com capacete. Ei, fala comigo, não falou com você. Quer dizer que ele está inconsciente. Não respira porque eu não vejo expansão. Não faz nenhum tipo de movimento
do corpo, não tem nenhum som que ele está emitindo. Eu preciso fazer ressuscitação cardiopulmonar nele. É difícil? É. Mas se você não fizer isso, por exemplo, uma queda de moto, eu vi lá que você, né, gosta Eu ando de moto. Eu ando de moto. Eu falei isso, eu tenho uma dúvida. O cara me falou um negócio, eu não sei se é verdade, gente. Olha aqui, ó. Eu vou até tirar uma dúvida com você. É muito comum, né? Por exemplo, eu vou fazer amanhã, sexta-feira, eu vou... eu tenho uma viagem marcada, vou para Brasília. Ok. 1.100 quilômetros, beleza? Então eu costumo parar a cada 150, 200 quilômetros. Eu estava ouvindo um motociclista mais antigo, ele falou assim, William, os óbitos às vezes acontecem por rompimento de bexiga. Você está com a bexiga cheia, há a colisão e você tem o rompimento da bexiga. Isso é fato? Olha, quando você tem um acidente tão grave e o motociclista, infelizmente, ele não tem a possibilidade de ter um para-choque. Sim. Então, não dá para você prever ações desse tipo. Mas deu vontade de fazer xixi, eu tenho que fazer? Eu acho que você tem que parar. Né? Porque é um sinal fisiológico. Você vai ficar ali andando... O corpo está te dando sinais. O corpo está te dando sinal. Da mesma forma que daqui a pouco você vai... Se você tem sono, você tem que parar. Você não pode ficar tentando forçar uma situação na tua vida, porque a gente, no final das contas, a gente pega depois tudo isso que aconteceu. Eu estava dormindo. Então, quer dizer, aconteceu algum problema muito mais sério que você poderia ter evitado. Então, William, imagine que eu tenho essa pessoa, tirei ela debaixo do ônibus. Ela está inconsciente. Alô, socorro, estou na avenida tal, uma pessoa acabou de ser atropelada por um ônibus. Se você não fizer nada, em 10 minutos, a chance de sobrevida, ela tende a ter ali problemas sérios. Então, o que você tem que fazer? Ressuscitação cardiopulmonar. Como a gente fez do bebê, com os dedos. Com uma criança maior. Isso com vítima desacordada. Vítima acordada é esperar o socorro. Vítima acordada. Imagina que esse mesmo socorro do motociclista... Não, eu tô bem, você tá bem? Então, beleza. Então, eu venho aqui, seguro a cabeça dele, não deixo ali que ele tenha nenhum movimento. Não deixo levantar, como aconteceu nessa imagem aí do Vou tirar, por exemplo, o capacete. Não tira. Calma, você tá bem, fica frio. Segura ele lá. Para quê? Para que eu não tenha o risco de movimentá-lo e ter uma lesão. Muito bem. Agora, aí daqui a pouco eu tô conversando com ele. Não, fala comigo. Ô, William, você tá bem? Não, tô bem. Cara, ele parou de falar comigo. Ele não tem expansão do tórax. Ele não mexe nenhuma parte do corpo. Ele não emite nenhum som. Não tem jeito. Você tem que se postar dessa forma, do lado dele. A sua mão forte, você vai colocar aqui, ó. Essa parte aqui, ó, eu falo até pro pessoal, só uma almofadinha da mão, para ser simples, mas tem que ser uma comunicação simples, senão o pessoal não entende. Aí você vai no alinhamento no centro do peito, dos mamilos, posso medir também com 2 dedinhos, né, bem aqui do apêndice, onde eu posiciono minha mão, estico os braços, entrelaço os dedos com a sua mão fraca e começo a fazer a manobra de massagem cardíaca, até a chegada do socorro. Não posso ficar mais do que 2 minutos fazendo isso, porque você cansa, e cansa pra caramba. Você vai fazendo aqui a manobra e eu vou vendo que eu não posso parar, porque se eu parar, o fluxo de sangue, ele vai parar também de seguir para o cérebro. E a célula nervosa, ela não se regenera. Ela, depois que tem a parada cardíaca, ela começa a perder ali a oxigenação e ela morre e não se regenera. Então, quanto mais tempo você demorar para fazer isso, pior a situação. Palombo, levanta aí. Vem cá. A gente tem uma média de atendimento aqui em São Paulo de 7 minutos. Senta aqui. Segura o Serginho para mim. O Rodolfo, vem cá. Sergião, segura o Rodolfo aqui. Segura aqui. Deixa eu dar o Rodolfo pro Sérgio. Sérgio, segura aí. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Vou falar uma coisa com você. São Paulo, a gente tem uma média de atendimento de 7 a 11 minutos, dependendo da região. A gente tem um problema do trânsito aqui em São Paulo. Em áreas mais distantes, onde você não tem uma infraestrutura, esse tempo ele aumenta. Mas eu queria... Algumas motos, né, são colocadas como ambulâncias com motos. A gente tem uma agilidade, né? Isso. Eu queria fazer o seguinte agora. Eu queria rodar uma imagem para os senhores. Acompanhem comigo, aproveitando a presença do Major Palumbo, do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo. Aí, neném. Isso. Papai, volta, filho. Vem, vamos. Papai, filho. Do céu, pelo amor de Deus. Calma, amor. Aí, ó. Tá bem. A gravidade nessa hora, vamos comentar, né? Ó, a gravidade nessa hora, ela tem que funcionar. Porque se ela tomou leite, a mãe falou que ela tomou leite, o que você deve fazer?
sempre colocar a cabecinha da criança mais baixa do que o corpo. Dá os tapinhas nas costas para que ela possa ter lá. Ó, tá vendo? Olha o que eu falo. A criança, ele tá fazendo tudo que tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas a única coisa que ele pode melhorar é o quê? Deixar a gravidade, colocar a cabecinha da criança mais... Exatamente. E o posicionamento dos 2 dedos nas vias respiratórias. Dos 2 dedos, das vias respiratórias. Então, eu acho que essa é uma manobra, William, que a gente precisava colocar dentro das escolas. É isso. Tá? Dentro das escolas, não do Brasil inteiro, já tem a Lei Lucas para isso, mas precisa ser regulamentado em alguns locais. Para a gente estimular exatamente. A questão do... Todo mundo vai saber. Isso vira como se fosse uma matéria curricular, eu acho que é muito importante. E a gente está falando em salvar vidas. E é com essa imagem aí, Palumbo, que a gente está vendo o sargentão lá. Sargentão lá no Rio de Janeiro, né? É do Rio. É do Rio, né? Que 10, né? Lá em Campos dos Goitacazes, fazendo esse atendimento à criança. Eu queria aproveitar e estender, né, esse meu cumprimento a toda a corporação da Polícia Militar, seja ela no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, no DF, aonde você estiver aqui em São Paulo, a todos os senhores que estão ajudando essas famílias, a todos os senhores que pertencem ao Corpo de Bombeiros. E aí eu aproveito, Paulo, para agradecer, né, esses anos de serviço prestados ao Estado brasileiro, o que vocês fizeram e o que vem fazendo como profissionais, né, dessa área. Porque para os pais que entram em desespero quando vê um filho desacordado, seja vítima de afogamento ou de um engasgo, é desesperador, né? E a gente sabe como isso faz a diferença na vida da gente. Eu espero que essa reportagem ela sirva, em função da audiência da Jovem Pan, sirva de alerta para que a gente pense mais sobre colocar isso dentro do currículo, né, das nossas escolas, para que a gente possa ensinar os nossos filhos. E a gente vai evoluindo como sociedade e vai entendendo que a prioridade é salvar vidas, né? Eu acho que esse é o grande barato do ser humano, né? Eu acho também, porque a Lei Lucas, ela foi por causa da mãe do Lucas, que foi uma corajosa, foi para Brasília. O filho morreu numa excursão escolar com um pedaço de salsicha. Ninguém sabia fazer o procedimento. E por que não fazer isso para todos os professores, todos os pais, as crianças que possam fazer isso, às vezes que cuida lá do vô, da avó também, que é às vezes os mais idosos. Acho que a necessidade, sim, da gente se preparar os procedimentos não são difíceis. Eles são mais complicados psicologicamente. Legal. Obrigado por toda a ajuda que você deu pra gente aí nessa correria do dia a dia como jornalista. Porque às vezes a gente está no sufoco, está cobrindo um incêndio, um acidente, e a gente liga, e eles são muito prestativos, né, cara? Às vezes então, o pau tá quebrando. Não, eu falo rapidinho com a imprensa, só gente, até para não criar pânico, né? Exato. Olha, é isso, afasta um pouquinho para cá, vem para lá. Então, assim, muito obrigado pela presença aqui na Jovem Pan, com esse conhecimento que você passou e que isso sirva, né? E até vai uma recomendação para você, mãe, para você, pai. Converse com a diretora aí no seu colégio e fale com ela. Olha, eu vi lá no programa Flagrante uma coisa muito interessante, que é o treinamento, né? Para crianças, para os pais. Vamos fazer isso aqui. Vai à unidade do Corpo de Bombeiros da sua região, do seu bairro, e faz um convite ao comandante da área e fala assim: comandante, o senhor poderia dar uma aula lá para os nossos filhos, para os professores, para os pais? E eu tenho certeza que a turma vai com muita boa vontade. E olha, corpodebombeiros.sp.gov.br, tem a parte de educação pública. Existem os bombeiros educadores que vão até as escolas aqui no estado de São Paulo para fazer isso dentro das escolas. Então, aí quase 1 milhão já de crianças já foram treinadas. Isso eu tenho certeza que vai surtir resultados positivos. Valeu. Obrigado, mano. Um abraço. Tamo juntos. Aí, turma, ó, sou o WT, vou pro intervalo rapidinho e volto já. E daqui a pouquinho você vai conhecer o mais novo contratado da Jovem Pan. Vem aí, o repórter secreto do Flagrante, Mr. Magu. Aquele que não enxerga nada, mas vê tudo. Ou vê tudo e não enxerga nada. Eu não entendi muito bem. Flagrante, a verdade na tela. Estamos
estamos nós aqui na Jovem Pan News no programa Flagrante neste sabadão, agradecendo a toda essa audiência aí no YouTube, lembrando que a caixinha de mensagens está disponível. Muito obrigado pelas mensagens que os senhores estão mandando, é muito importante para a gente essa participação. Me acione nas redes sociais, @WTravassos, @WTravassos, então pode mandar aqui pro WhatsApp da PAN no 11 931 17 0620. Eu falei nessa semana passada sobre carro blindado, né? E estava falando sobre a capacidade de blindados aqui, né? Nós temos a mais comum, é o 3A, e segura 9mm, 380, enfim. E recebi algumas mensagens falando sobre a blindagem. Ah, seu William, blindagem tem validade, não tem validade? Quanto tempo dura uma blindagem? Qual o valor de uma blindagem hoje? Pois bem, só para os senhores terem uma ideia, da frota de blindados no Brasil, pesquisa do Tramela. No Brasil, nós temos o número de carros blindados em 2020, foram 13.837 carros, 2021 foram blindados 20.024 carros. Em 2022, nós temos 285 mil veículos blindados circulando no Brasil atualmente. E hoje, para você ter um veículo blindado, você tem toda uma documentação necessária para esse tipo de coisa. Pois bem, e aonde estão esses carros? Qual é o estado que tem a maior frota de carros blindados do país? Pois bem, São Paulo lidera o ranking de estados com 13.033 carros, depois vem o Rio de Janeiro com 2.563, Rio Grande do Sul com 735 carros, Minas Gerais com 713, Ceará com 631 carros. Mas São Paulo lidera a frota de carros blindados no país. As principais blindadoras estão aqui. E muitos desses carros que circulam em São Paulo acabam indo para o interior, principalmente depois de 2, 3 anos de uso. E muitos falam, a blindagem ela tem uma validade de 5 anos, como um colete balístico. Muita coisa mudou e evoluiu ao longo dos anos. Eu estou trazendo hoje o Arilton D'Amico. Ele é especialista em blindagem. Eu queria agradecer, já conheço o Arilton faz tempo, que bom, cara, te reencontrar. Tudo bem? Você tá bem, irmão? Bem, graças a Deus. Que legal, senta aí, fica à vontade. O Arilton já me deu uma aula de blindagem há muito tempo. E eu queria aproveitar esse teu conhecimento para falar justamente desse tema tão polêmico, né? Hoje, é claro que as coisas evoluíram. Antigamente você tinha vidros dessa grossura, era muito grosso um vidro de carro blindado. Depois ele foi diminuindo, passou para 21 milímetros e hoje está em quantos milímetros hoje? 18 milímetros. 18 milímetros. É um vidro muito fino. Bem leve. Capacidade hoje da blindagem mais comum que nós temos, essa 3A. 3A. Que suporta que tipo de calibre ali? 9 milímetros e até Magnum 44. Até Magnum 44. Sim. É a blindagem mais comum que nós temos hoje? 99,9%. Existe caso de carro blindado para fuzil? Tem, mas muito raro. Mas como te disse, a parte de militar. Nós estamos com alguns vídeos que foram disponibilizados até pela indústria fabricante desses vidros que hoje estão disponíveis, né, dos testes que são realizados para ver a capacidade que esses vidros suportam de tiros. Uma coisa que eu ouvi lá atrás, e eu não sei se você pode confirmar isso, que, por exemplo, num carro blindado, se você ficar dando muito tiro no mesmo lugar, ele vai furar. Vai furar. Não é isso? Existe uma norma que a distância de um tiro é de 12 centímetros de um tiro para o outro. É um quadrilátero. Então, para isso, o motorista de carro blindado, ele tem que ter direção defensiva e evasiva. O carro não pode ficar parado. Não. É o que a gente sempre fala para os clientes, olha, desde uma distância do cliente da frente, você entendeu? Para que você possa se locomover para frente e para trás, né, de repente numa abordagem muito grande. E aí tem uma coisa que é interessante, né? Porque a gente ouve o seguinte, Arilton, que a pessoa num carro blindado, se eu estou no blindado eu passo por cima. Mas na verdade, num carro blindado, o objetivo é sair do local. Então quando você vai sair, você tem que encontrar o caminho mais fácil
para que o carro não quebre, porque senão você fica... Senão não vale de nada a blindagem. Não vale de nada. Não é isso? É, isso aí. Entendeu? Ela é um modo de refúgio, né? E você tem que... É o que eu falo até, passo para os clientes. Entrar num carro blindado, não esperar a trava automática, já travar a porta. Já tem que ser automático. Já escutei casos de clientes, entendeu, que fez gestos pro cara e o cara abriu a porta e a porta estava aberta. O cara assim, o cara falou assim, sai isso aqui. Ele falou, é blindado, bobão. Aí o cara mete a mão na porta, a porta não tá com trava, aí ele entra. Aí você entra. Você imagina que uma porta hoje, um carro, ele começa a acionar com 30 km por hora, geralmente. Sim. E aí você imagina sair da sua garagem, de um shopping, de qualquer lugar, ele não acionou ainda, parou no semáforo ainda logo em seguida e o carro está aberto ainda. Vira e mexe, nós acompanhamos aí reportagem de artistas que foram salvos, né, usando esses tipos de carro. Uhum. É muito comum o assalto, a tentativa de assalto, por exemplo. Aqui em São Paulo nós mostramos esse número de veículos blindados, é a maior frota do país. É muito comum esse tipo de abordagem nos semáforos? Hoje o ladrão já sabe que é blindado, né? Já? Já. Ele conhece. Ele pela não vai, abordagem, isso aqui, ele muda pro carro de trás, é mais fácil. A gente está com essas imagens ali, inclusive do tipo de armamento, com pistolas, revólveres. Essa blindagem hoje, a gente costuma falar que assim, se o bandido quiser pegar uma pessoa de verdade, ele vai esperar o momento que você vai sair do carro. Esse tipo de blindagem que nós temos, ela é muito favorável, ou melhor, ela previne para esse assalto que pode acontecer no deslocamento, na hora que eu paro num semáforo, na hora que eu estou chegando em casa. O objetivo é atender a esse público, né? Público. Isso aí. Quem é que compra carro blindado hoje, Arilton? Eu estava comentando esses dias que quando eu entrei na blindagem, né, eu tenho 22 anos já de mercado. Sim. E a gente fazia para alto executivo. Hoje a blindagem é para família. É para família, né? Mudou o perfil. Mudou o perfil. Hoje, acabei de blindar um carro para um cliente, ele deu para o neto, né? Acabou de fazer 18 anos, e eu atendo ele desde que ele não tinha um neto. Quanto custa uma blindagem hoje, Arilton? Olha, hoje nós no mercado... A mais simples hoje. Então, hoje nós temos um mercado hoje na faixa de 160 blindadoras. Você imagina que Caramba! São 100, então o mercado cresceu 106 blindadoras hoje registradas em São Paulo. Sim. Tá? E 65 blindadoras no resto do... Aqueles números que você mostrou ali, né? O resto, 65 são blindadoras no resto do país. E você imagina, então, como é uma mão de obra de serviço, cada um tem a sua especialidade, né? Aumentou muito o número de fábrica de insumos, né? Que é manta, fábrica de vidro. Então, cada um tem seus preços. Vamos colocar assim, mas hoje, uma blindagem hoje de mercado, top de mercado, hoje está em faixa, com todos esses aumentos que nós tivemos de matéria-prima. A guerra fez o material de segurança aumentar muito, né? Então hoje nós estamos falando uma blindagem hoje na faixa de R$75 mil. R$75 mil. Ou seja, é praticamente um outro carro. Eu estou te falando que é um preço... Não, porque os carros subiram muito, né? Sim. Você entendeu? Você vê, isso aí mais ou menos é uma blindagem de um Corolla hoje, R$75 mil. E você imagina que um Corolla custava 110, custa hoje 160. Então, para você hoje, então, ter um carro blindado é mais de R$200 mil. Mais de R$200 mil. Um zero é mais de R$200 mil. E a blindagem tem validade? Tem. Tem que ter seus cuidados também para que realmente ela dure bastante. Hoje, qual é o maior sintoma de um carro blindado? É o vidro delaminando. Ele 50% dele delaminado, comprometida a balística? Compromete. Acima de um palmo, naquele local, já compromete a balística dele. A balística dele. Menos que isso, não. Documentação hoje, é a mesma coisa do que você comprar uma arma, você tem um blindado hoje? Não, bem menos. Bem menos. Mas hoje, você na realidade, de uma autorização, né? Precisa de uma autorização, precisa de um processo, né? Mas hoje o básico é você tirar os atestados antecedentes. Se está ok. Tá ok, já consegue isso, você tem uma ideia? Hoje um processo demora 3 a 4 dias, já sai. Olha isso, gente. Bom, eu queria agradecer. E tem uma facilidade, né? Porque hoje, para blindar a primeira pessoa, blindando um carro para mim, demora todo esse processo. E quando eu vou transferir ele para um terceiro, não existe mais burocracia nenhuma agora. Ninguém está tomando conta disso, nem Polícia Civil, nem Exército, então
Tá mais prático. Só para a gente ter uma noção de como as coisas estão no país, para a gente ter ideia dos dados e de como as coisas andam e funcionam. Eu queria agradecer o Arilton D'Amico, você que é um amigo. Sim. Obrigado pela gentileza e a participação aqui na Jovem Pan News, trazendo as curiosidades da blindagem. A gente volta com outros papos. Vai trazendo, se pintar alguma coisa lá de imagem dessas abordagens, manda para mim, tá bom? Pra gente mostrar aqui. Com certeza. Beleza. E hoje eu tenho uma revelação aqui. A gente vai pro intervalo ou não? Eu posso fazer a revelação? Como é que é? O que foi, Ana? Ah, rapaz, então deixa eu te levar aqui que hoje eu vou fazer um negócio. Vou levar o Arilton. Vem cá, você aí. Pode vir aqui, pode passar ali. Vem cá você aí. Posiciona aí, irmão. Eu conheço esse cidadão aí, tá bom? Aí, ninguém pode te ver. Até porque... Bom, pode passar, isso aí. Bom, pode passar na frente da câmera, não tem problema não. Deixa eu falar uma coisa pra você, a gente trabalha há muito tempo. Você foi pra rua, fez aquele negócio que eu te pedi? Fiz. Foi lá? Foi. O nosso Mr. Magu é aquele repórter que não vê nada, mas enxerga tudo. Você vai conhecer agora o primeiro trabalho do nosso repórter investigativo. Roda a reportagem dele aí do Mr. Magu. Travassos, Rua Inglaterra com Sofia, rotatória que ficou famosa aqui no Jardim Europa por conta de um verdadeiro arrastão que aconteceu na última sexta-feira, dia 15, por volta das 22h30. 2 carros abordaram o rapaz, tiraram ele à força, fortemente armados, e aí chegaram aqui, exatamente a Rua Inglaterra com a Rua Sofia e começaram a fazer um verdadeiro arrastão. Eles vinham com 2 carros, um de um lado, o outro de outro, e abordavam o motorista e sua família. Levavam pertences, dinheiro e tudo mais, fazendo um verdadeiro terror. Temos essas imagens, inclusive. Em seguida, um outro carro aparece, um branco, fecha, motorista, o outro carro fecha do outro lado. Mesma situação, família fora do carro, eles são agressivos, fortemente armados, e daí um verdadeiro terror. Um rapaz ainda, numa terceira imagem, ele consegue fugir. Por sorte, não levou um tiro. Nós conversamos com um morador, aliás, melhor dizendo, um senhor motorista que mora em uma dessas mansões e nos disse que passou horas de terror em uma outra situação, desta vez num sequestro. Não, mas a primeira vez levaram muita coisa, a segunda, meu patrão é muito ignorante, né? Entendi. Com 92 anos, tirou tudo, né? Uhum. Aí fizeram fazer Pix. Chamada quadrilha do Pix. Mas entraram com o carro, clonaram o portão. É mesmo? É quadrilha especializada, né? Falou que era. Eles falavam assim, nós somos profissionais, nós estamos há 8 meses pesquisando a casa. WT, olha só. Câmeras de segurança, portões, cercas elétricas, tudo isso para tentar evitar. Mas os criminosos, o crime organizado, o que acontece? Eles vão para as ruas e aí eles abordam as pessoas antes de chegarem em casa. Para entender um pouquinho mais sobre isso, e já chegando aqui no local onde tudo aconteceu, nós conversamos com José Vicente, um criminalista muito conhecido, e ele fala um pouco mais dessa situação, dessas facções, da criminalidade e o que fazer, uma vez que até o Jardim Europa, com tantas casas, com seguranças e tudo mais, estão sendo alvo do crime organizado. À medida do possível, ela deve tomar cuidados. Os bandidos fazem uma escolha de vítima, uma escolha de alvos. Eles vão escolher um carro para levar, de preferência um local mais escuro, de menos movimento. Vão escolher uma vítima que estiver distraída com o celular no meio de uma calçada movimentada. Ou uma casa que esteja abandonada sem nenhum cuidado, nenhuma luz acesa, com muros altos que ajudam até a proteger o bandido que se esconde quando pula lá dentro. Por isso que é uma atividade que a Polícia Militar vem fazendo, é importante lembrar isso, chamadas comunidades solidárias. Algumas pessoas veem as plaquinhas nos postes, nas árvores, pelas cidades. São grupos de WhatsApp de bairros, eles escolhem aí um administrador, chamam de tutor. Isso é feito junto com a Polícia Militar local. Nós temos uma companhia, por exemplo, que atua aí nos jardins. Esse grupo de WhatsApp, ele faz uma vigilância mútua. Conversamos, William, com o advogado Emerson Tauli, que fala um pouco mais a respeito da segurança.
que a gente tenta fazer é passar com que as pessoas tentem manter a calma, porque qualquer movimento pode gerar uma desgraça, né? Então é muito difícil. É importante o cidadão criar alternativas na sua cabeça, não faz de conta, uma coisa ficta. Olha, se eu fosse assaltado, se a dinâmica fosse exatamente como essa, como é que eu agiria? Como eu poderia evitar? É importante criar esses tipos de hábitos que você cria na sua cabeça, no seu subconsciente, medidas protetivas, né, que possam evitar um caso de assalto como esse. William, o caso foi registrado no DP de número 78 aqui nos Jardins e as investigações prosseguem. Então, a região do Jardim, vem na 1 aqui, Rosinha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vem aqui na 1. Ó, é simples como isso. Atenção, senhores comandantes de batalhão, delegacias. Eu costumo dizer que a gente só joga pedra em árvore que dá fruto. E a partir de agora, a gente vai começar a bater forte aqui no flagrante. Brincadeiras à parte, o Mr. Magoo, que não vê nada, mas enxerga tudo, começa com a sua primeira missão. Hoje ele gravou essa reportagem trazendo o assunto dos jardins. Eu não vou precisar dizer que eu vou começar a cobrar os senhores da área. Já entenderam qual é a tocada? Vou cobrar e vou bater forte. E eu vou começar cobrando na área. Depois eu vou subindo o escalão. Beleza? Se for problema da prefeitura, que a prefeitura resolva, de iluminação pública, de X, Y, Z. Eu vou começar a dar nome aos bois. Recebi uma denúncia, a turma preparou aqui. Então, o Mr. Magoo. Pois não. Primeiro trabalhinho seu do WT. Tá aqui a denúncia que eu recebi. O senhor tem uma semana, sábado que vem, eu quero isso aqui. Ó, câmera escondida. Você sabe como é que eu gosto do trabalho. Sim. Toma, presentinho pra você. Obrigado, agradeço. Dá lição de casa. Pra te dizer que esse trabalho aí foi exclusivo da Jovem Pan. Chegou pra Jovem Pan essa denúncia dessa quadrilha e dizer, eu levantei informações, fui atrás de informações, a polícia está atrás dos criminosos, naturalmente, através das câmeras e outras câmeras que não tiveram. E a gente pode te trazer isso. A gente está começando agora. Mr. Magoo, vai pra rua. Você é o meu repórter secreto. Aí. Falar do WT. Pode contar pra todo mundo, eu preciso ir embora, mano. Eu vou rodar um pouquinho. Eu tô aqui na PAN, sou o WT. E como eu disse, a gente só joga pedra em árvore que dá fruta. Pode jogar, irmão. Se eu tivesse preocupado com vocês, eu nem saía de casa. Você acha mesmo que eu tenho medo de cara feia? Cara feia pra mim é foda. E não se esquece, eu não faço acordo com vagabundo. Não gosto de ladrão. Eu sou o WT, o meu papo é errado. Retinho. E eu tô aqui na Jovem Pan. Tchau. Bom final de semana, tá? Valeu, Magoo. Pra cima deles, que eu vou até fazer um churrasco hoje, mano. De carne de segunda. Vambora. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.